Conferir para o ouvinte da Vale FM a equipe de arbitragem para o jogo entre Guarani e Ceará. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é o árbitro CBF Marcelo de Lima Henrique. Com as assistências de Anderson Rodrigues e Beatriz Ferreira. Repetindo, quem comanda o jogo, o árbitro central é Marcelo de Lima Henrique. Assistente 1, Anderson Rodrigues, e assistente 2, a Beatriz Ferreira. Tá legal, portanto, aí um árbitro que tem, né, o escudo da FIFA, exatamente aqui para apitar, e já apitou um jogo do Icasa contra o Pacajus. Marcou. Foi na Taça Faris Lopes no final do ano passado e volta aqui para esse compromisso do Guarani contra o time do Ceará. Pois não, JF? Quem tá com a gente é a Rádio Difusora de Acaraú, 92,5. Abraço para o Irapuã Monteiro, retransmitindo a gente. Certo, grande Irapuã, toda a equipe da rádio aí, um grande abraço. Indo de Juazeiro do Norte, é o protocolo de abertura, vamos ouvir. Teremos agora a execução do hino nacional do Brasil. Senhoras e senhores. Bom, portanto, aí, indo Nacional Brasileiro, as duas equipes perfiladas, equipe de arbitragem também. Daqui a pouco a bola vai rolar no Campeonato Cearense e você vai acompanhar do timaço da Vale FM. Em nome de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Tem delivery 988-65-7741. Eu falei, Churrascaria Mão de Vaca. Engazeiras Construções, conosco também, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Hotel Amoarama em Fortaleza. Alô, Genilson, aquele abraço. Perto do aeroporto, pertinho do centro, ao lado da rodoviária. Reservas no Hotel Amoarama. 85 é o DDD 3304-8900. E aí, quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar, na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também, pizzaria e hamburgueria Oval. Abrindo aqui o nosso J Food, para você pedir sua pizza, 988-42-9514. Confirma aí, JF. Confirmadíssimo. E confirmo também, Marco, o intervalo de partida na final da Supercopa da Espanha. As duas maiores equipes, duas das maiores do futebol mundial, Real Madrid e Barcelona. Por enquanto, 2-0 para o Barcelona. É, rapaz, 2-0 pro Barcelona. O Real não vive um grande momento. Galera do Flamengo tá animada aí para o Mundial Interclubes, que será agora no início do mês de fevereiro. E certamente poderemos ter aí uma final entre Flamengo e Real Madrid. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Excelente serviço de pintura e funilaria. Alain Martelinho de Ouro. Um abraço pro Alain, pra Aline, pro Alexandre, toda a família que é torcedora do time do Guarani. Aqui já feito aquele protocolo inicial, o time do Ceará bate bola à direita das cabines de rádio. Galera do Guarani saudando agora o torcedor, né? Os jogadores saudam os torcedores e eu acho um fator muito positivo, viu, Demontier? Fico feliz em ver novamente a torcida do Guarani voltando aqui à Arena Romeirão. Tomara que essa torcida possa sair feliz com o resultado resultado do jogo, Demontier. E também a nossa torcida que os custos financeiros dessa nova Arena Romeirão baixem e que o Guarani continue doravante fazendo, como sempre fez os seus jogos aqui no Romeirão, até porque, Marco, o Juazeiro do Norte deve se orgulhar dessa belíssima praça de esportes que possui.
E tá tendo provocação agora da torcida do Guarani com a galera do Ceará, hein, Anderson Luiz? Segunda divisão, grita o torcedor rubro-negro. A torcida do Ceará começou a gritar, o torcedor do Guarani começou a botar as unhas pra fora, digamos assim, meu caro Marco Valério. Segunda divisão foi o que o torcedor rubro-negro gritou agora há pouco aqui no estádio Romeirão. Claro, numa alusão ao rebaixamento do time do Ceará na Série A no Campeonato Brasileiro para a segunda divisão. O Ceará foi rebaixado no ano passado. Vai rolar a bola. Marcelo de Lima Henrique conversa ali com o capitão do time do Guarani, o da Silva. Time do Ceará colocado à direita nas cabines de rádio. Não joga aliás, está confirmado sim, o Vina, aliás, está ali bem no centro do gramado, camisa de número 29. Guarani posicionado à nossa esquerda, vai rolar a bola. Campeonato Cearense vai começar para o time do Guarani. Chamou, informa. Marcos, só para destacar que nesse início de partida teremos aquele tradicional minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19, mas aos 10 minutos de jogo, aos 10 minutos do primeiro tempo, terá uma outra parada por conta do falecimento do rei do futebol, o Pelé, em alusão à sua camisa 10. Portanto, assim como aconteceu ontem no início do Campeonato Cearense, teremos hoje também aqui na Arena Romeirão um minuto de silêncio aos 10 minutos de jogo. Tá legal. Aliás, muito justas todas essas homenagens, não só as pessoas que infelizmente partiram por conta da Covid, mas ao Pelé e até lembro também do inesquecível Roberto Dinamite. Que esteve aqui, não nessa Arena Romeirão, mas no Romeirão, no jogo contra o Corinthians, Vasco e Corinthians, ele não atuou, mas simpaticamente esteve atendendo a todos que o buscavam para uma foto e um autógrafo também. Tá legal, bem lembrado, né, Montier? Pois não, João Filho? Escutando a gente, um parceiro do Timaço, nosso querido Juraci Silva da Jal Presentes, um abraço para ele, os subinspetores Amorim, Diniz e Damião, também na audiência do Timaço. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Agora vai começar o jogo aqui na Arena Romeirão. Saída de bola para o time do Ceará. Tá ali o Vina, ao lado dele o Janderson, para que a bola possa rolar aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. É a estreia do Guarani, a estreia do Ceará. Amanhã à noite é o Barbalha, que estará estreando. Boa sorte também a nossa querida Raposa Barbalhense, um dos representantes aqui da nossa região do Cariri. Vai autorizar o árbitro da partida. Saída de bola que favorece, portanto, ao time do Ceará. Tem bola rolando aqui no Romeirão. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Time do Ceará vai tocando bola no campo de defesa. Bola dominada ali pelo jogador que é o Michel. Lança mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa. Thiago Pnaxuti tenta a jogada ali, entrega pro Luiz Otávio. Esse volante do Fluminense hoje tá demais, viu? Chega tirando ali a zaga do time do Guarani. Vem cortando o camisa 9 do Leão do Mercado, Thiago. Vamos identificando também as novas caras do time do Guarani. Movimenta a jogada o time do Ceará. Ali tentou o Barcelos pela canhota. Corta bem a zaga do time rubro-negro. Volta a bola pelo meio. Da Silva tentava a jogada. Chega tocando nela o camisa de número 8, Breno. Já recupera a bola. O time do Ceará aqui no campo de defesa com Michel Macedo. Lateral revelado pelo Corinthians. Ele faz o passe, entrega a bola pelo meio. Tentou a jogada. Outra vez vem para o ataque o time do Ceará buscando ali de qualquer maneira. O jogador do time alvinegro já recupera a bola com Richarlison, velho conhecido aqui, é da casa, é do futebol cearense. Bola tocada pelo setor canhoto, campo de ataque, quem recebe é o Caio Rafael. Muitas caras novas também do time do Ceará, que foi rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. A bola vem pelo meio, tentou a jogada Jean Carlos, ele movimenta a bola pelo time alvinegro de Porangabuçu. Chegam dois na marcação, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Luiz Otávio. Ele que já foi atleta do futebol jubazeirense, atleta do time do Icasa, tocando bola aqui no campo de defesa, recebeu, movimenta, toca a bola ali pelo meio, tentou, buscou o Richarlison, recuperação através do Caio Rafael, vem dominando a jogada, vem levando para o ataque o time alvinegro de Porangabuçu, toca a bola para Jean Carlos, na frente agora para o camisa de número 77, Janderson, brigou por ela, lança a bola pela ponta direita, tenta achar espaço, vem por baixo, cortando a zaga, só que com falta, diz o árbitro da partida. Primeira falta do jogo pela direita, falta para o time do
Vozão, hein, meu caro Aloysio? Tentativa do Vozão de Porangabuçu lá pelo lado direito, o campo de ataque, o Janderson é quem descia por ali, sofreu a falta, o Jean Carlos já está se aproximando para a cobrança, primeiro lance de bola parada da equipe do Vozão, Marco. Uma informação para Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho, também para Glamoda, na cidade do Crato. Sinta-se em casa com uma Glamoda no centro de Crato. É falta perigosa contra o time do Guarani, levantamento feito para a boca do gol, jogada ensaiada, a bola sobra pelo meio, tentou cair, que suspendeu na entrada da grande área, tentou, insistiu, Thiago bateu, tá lá dentro! Gol! Ceará! É o primeiro gol do jogo no comecinho da partida. Thiago Pagnussati, Thiago, camisa de número 3, recebeu na grande área com tranquilidade. Ainda teve tempo de parar, de ajeitar, olhar a posição do goleiro Diego e colocou lá dentro. 3 minutos do primeiro tempo, sai na frente o time do Ceará. Thiago, ele marca 1 pro time do Ceará, 0 pro Guarani, hein, Aloysio? E com toda a tranquilidade do mundo, o zagueirão Thiago Pagnussá recebeu depois de um cruzamento lá pelo lado direito, teve toda a paciência, viu onde é que o goleiro estava e mandou lá no cantinho direito, marcando o primeiro do Vozão de Porangabuçu. Agora o Ceará tem 1, o Guarani não tem nada, Marco. Agendinha do futebol show do timaço da Vale FM, o zagueirão do Ceará balançou as redes por aqui, JF. É o primeiro do Ceará, primeiro do zagueiro Thiago Pagnussá, com a camisa do vovô de Porangabuçu no campeonato estadual, e é o quarto do cearense até aqui. Uma informação para Grage Veículos Multimarcas. Quer comprar seu carro seminovo com qualidade e procedência? Procure a Grage Veículos Multimarcas. Daqui a pouco eu quero ouvir Demontier Tenório, porque esse gol do Ceará saiu muito cedo, e é uma ducha de água fria realmente pro torcedor do Guarani, que estava bem animado no comecinho da partida. Levantamento feito para a peça ofensiva, tentativa do Vina, corta bem a zaga agora do time do Guarani, vai tirando de qualquer maneira o Bruno Costa, a bola sobra pelo meio, o Ceará ganha todas, bola tocada pelo setor do meio campo, tenta outra vez o time alvinegro, agora com o Richarlison, faz o passe, entrega a bola para Jean Carlos, boa jogada, na ponta esquerda, cruzão para a boca do gol, levanta a bola cruzada, chega tirando a defesa. Olha, Demontier Tenório, o Guarani não consegue respirar no jogo, Demontier. E são 5 minutos de jogo. O Guarani sequer conseguiu passar do meio-campo rigorosamente. O Ceará ocupa todos os espaços e o Guarani fica tentando cercar. O time rubro-negro não tem a posse de bola. E a envolvência do Ceará é tremenda e ainda houve até a necessidade de um elemento surpresa. Do Thiago sair lá de trás e se apresentar como atacante, livre de marcação. Me pareceu uma falha da zaga do time rubro-negro, deixou o cara lá sozinho e ele ainda se deu ao luxo de driblar e marcar o gol. E vem outra vez o time do Ceará para o ataque, bola tocada para a Vina, dominou, tocou mais atrás, deixa a bola dominada agora com o Richarlison, de Richarlison tocando para Jean Carlos, a bola vem tocada na peça ofensiva, vem outra vez o time do Ceará, cortando bem a zaga do Guarani, só que sai errado ali o volante da Silva e também o Patrick errou o passe, recuperação do time do Ceará, lançamento feito com o Michel lá pela direita, a bola acaba saindo, lateral no campo de defesa para o time do Guarani, que tenta se organizar. O Guarani tá tonto, tá parecendo aquele boxeador que levou uma no olho e tá vendo tudo girando, tudo rodando, tá feia a coisa pro time do Guarani nesse comecinho de partida. Aqui timaço da Vale FM, oferecimento Dourado Joias, Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro, revenda os produtos da Dourado Joias, ligue para 999933031. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, cortina
cortinas e vidros, box, espelhos, esquadrias, tudo isso na Alfa Vidros Vidraçaria, na Avenida Plácida Aderaldo Castelo, na Lagoa Seca. Conosco também Sofumê Service. 1 pro time do Ceará, gol de Thiago Panhussati, 0 pro time do Guarani. Leão do Mercado tenta a jogada no ataque. Lançamento feito na tentativa do Thiago. Falta pela direita, o árbitro manda seguir o lance, bola tocada. Agora tem escanteio, o time do Leão do Mercado. Finalmente o Guarani sai da defesa agora, hein, Anderson? A primeira oportunidade do Guarani no jogo aqui pela ponta direita. Na cobrança do escanteio, camisa de número 10, a informação de Madeireira Beira-Rio. E continua chegando o torcedor aqui na Arena Romeirão. Levantamento feito para a boca do gol, cruzou por baixo, mal ali o atacante do time do Guarani. Recuperação do Jean Carlos. É o motorzinho aí desse meio campo do time do Ceará. Já toca a bola para Janderson. Avança, dispara pelo setor direito. Tem atleta do Ceará caído. Acho que a bola vai ser colocada para fora. O árbitro já paralisa. Quem é que tá caído, o Aloísio, aí pelo time do Ceará? Não dá pra ver com exatidão aqui desse ângulo, viu, Marco Valério? Mas o atleta já tá levantando ali, tá tudo bem com ele, vai ser recolocada 33. A bola em movimento. É o 33. Tudo bem, o Caio Rafael. Perfeito. Aqui vale FM 99,9 em nome de Joá da Sorte. Alô, Júnior Pitombeira. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Joá da Sorte, domingo que vem tem 2 motos, mais 10 mil reais no prêmio principal. Aqui jogo parado, falta ali em cima do Vina, do time do Ceará. Discute ali com o camisa 8, Breno do Guarani. Jogo parado, falta marcada. Tem gol aonde, JF? Bom, a gente faz uma viagem lá pra Bahia, Campeonato da Boa Terra, o Itabuna faz 1-0 do Vitória, lá no Barradão. Informação para ESC Cursos, que tem o Preveste Med agora. Ligue para 999-82-2476 e tenha mais informações. ESC Cursos, sempre com você nas melhores aprovações. Agora sim, a falta vai ser cobrada. O árbitro ali está reclamando agora da bola. É isso, ô meu querido Aloísio Vilar? Isso, pediu para trocar a bola ali o Marcelo de Lima Henrique. Agora sim, a bola vai ficar ali no seu devido lugar, onde foi cometida a falta, para mais uma bola parada do time do Vozão. Tudo isso na marca de 9 minutos do primeiro tempo. O Ceará já vence pelo placar de 1-0. Gol de Thiago, zagueirão, camisa número 3. Vem outra vez o time do Vozão com o jogador que é o camisa de número 77, Janderson. Tentou penetrar na área, a bola saiu, só tiro de meta em favor da equipe do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM em nome de Novo Rio Veículos. Conferindo para você, 17 horas e 10 minutos, 5:10, na terra abençoada pelo Padre Cícero Romão Batista. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de Futebol. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos da primeira etapa aqui na nova Arena Romeirão, no placar do Timaço da Vale FM, conferindo pra você, Guarani 0, Ceará 1. Bom, a bola tá rolando lá no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, Taça Guanabara. O Botafogo, por enquanto, vai sendo derrotado pelo time do Audax. 1-0 para o Audax é o placar da partida. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Como foi informado pelos nossos repórteres, o jogo foi paralisado aos 10 minutos. Torcedores tanto do Ceará como também do Guarani, num gesto muito bonito, aplaudindo a memória do grande Pelé. Aos 10 minutos deste primeiro tempo, Edson Arantes do Nascimento, maior jogador de todos os tempos, Demontier. Que aqui jogou em 1974, um ano após a estreia de Casa e Guarani no Cearense. Tá certo, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale. Oferecimento de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Fale com Luciano Carvalho.
Ligue para 981 23 79 56. Que tal uma pizza deliciosa neste domingo? Então ligue para a Pizzaria e Hamburgueria do Val, 98842-9514. Oferecendo nossa transmissão também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Lateral para o time do Guarani, vai para a cobrança Heron, camisa de número 2. Lateral do time rubro-negro, toca a bola com Patrick. Volta a bola aqui no campo de defesa. De longe o zagueirão, camisa 4, Bruno faz o passe, entrega a bola para o goleiro Diego, experiente. Tem gol no futebol do Brasil. Informação do timaço da Vale, João Filho. O Itabuna tá danado. Olha o erro da zaga do Guarani. Desce o Ceará, Janderson vai marcar, bateu. Espalma o goleiro do Guarani. Diego para salvar o time do Guarani. Mas que pichotada agora da zaga rubro-negra, hein, Aloysio? Que vacilo da defesa do Guarani. Não pode continuar assim, né, Marco? Vacila ali pelo meio do campo, a bola enfiada pro Janderson. Veio o cruzamento, a defesa do goleiro Diego. O Vina não conseguiu alcançar. Escanteio pro Vozão na cobrança, o Jean Carlos. Levantamento vai ser feito na boca do gol. Tentou Luiz Otávio pelo alto, corta bem a zaga com Bruno Costa pelo time do Guarani. Vai sobrando do outro lado. Bola sai lateral em favor do time do Vozão. Complementa aí, JF. Rapaz, o Itabuna tá danado, viu? Já fez o segundo. 2 pro Itabuna, 0 pro Vitória pelo Campeonato Baiano. Uma informação para Joá da Sorte, que no próximo domingo tem 2 motos 0 km mais 10 mil reais para você. E o título do Joá da Sorte só custa R$5. É muito baratinho. Compre já o seu Joá da Sorte. Conosco também o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. 6 lojas para melhor lhe atender. Eu disse Farmácias Fernandes. Aqui a bola favorece o time do Ceará, que não tem nenhuma pressa para cobrança. E uma presença muito boa da torcida do Guarani. Também tem muita gente aqui torcendo pelo Ceará. Levantamento feito para a boca do gol. Desvio de cabeça, a bola foi para fora. Só tiro de meta. Ô Demontier, deixa eu aproveitar para ouvir a sua opinião, porque a gente já está chegando aqui aos 15 minutos e até agora, infelizmente, para nós aqui da região do Cariri, o Guarani tem sido uma presa fácil no jogo para o Ceará. Essa é a impressão que fica muito claramente posta pelo comportamento das duas equipes dentro de campo. O time do Ceará envolve com extrema facilidade. O Guarani me parece respeitar o adversário em demasia. Não consegue sair com fluência do campo de defesa para o campo de ataque. Foi uma única oportunidade em 12, 13 minutos de partida e acabou ganhando um escanteio que a nada levou. Enfim, mas há um detalhe interessante que deve ser levado em consideração, Marco. É que o Ceará, ele parece não se esforçar muito para conseguir o seu objetivo. Ele parece apostar nos erros do Guarani que estão surgindo. 2 falhas da defesa. Na primeira, o gol do Thiago Panussá. E agora, nesse outro, o goleiro Diego, que é um excelente goleiro, foi obrigado a fazer uma grande defesa. Opinião de Demontier Tenório para Glamoda, no centro da cidade do Crato. Sinta-se em casa com todos os produtos da Glamodas. O novo sucesso da cidade do Crato para você no comércio local. Bola tocada pelo meio, vem outra vez o time do Ceará com Jean Carlos, tocando bola mais atrás, toca a bola agora para o jogador que é o Kaique Gonçalves. Jogo parado. Tem um atleta de branco caído para um lado, um atleta de camisa vermelha e preta caída para o outro. E aí, Anderson Luiz, o atendimento médico já chegou, hein? Só não dá para identificar o jogador do Ceará, mas a distância aqui, o do Guarani é o camisa de número 10, Adam. O camisa de número 10, Adam, tá caído aqui lá pela ponta esquerda. Não tô conseguindo identificar no meio do bolo ali o jogador do Ceará, que já tá se levantando ali no meio dos atletas, mas o pessoal do atendimento médico já tá ali para... Número 3 é justamente o Thiago Pajussani, que está recebendo, já está tudo ok com os 2 atletas. Vai continuar a partida na informação de Madeireira Beira-Rio. Deixa eu mandar um forte abraço, Marco, para o Lânio, meu grande amigo Lânio, e uma galera de Bauriti, o Isaac Júnior, Elias, Marquinhos e o Ronaldo. Essa galera está escutando o Futebol Show do Timaço da Vale FM.
Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Também Atacom Material de Construção. Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. A bola tocada no campo de defesa pelo time do Ceará, que não tem pressa nenhuma. Vence pelo placar de 1-0. Jogo fácil até agora pro Alvinegro de Porangabuçu. Fez um péssimo campeonato cearense do ano passado. Foi eliminado pelo Iguatu. Ainda na fase 4. Quartas de final. Lançamento muito forte, a bola sai do outro lado, lateral no campo de defesa, em favor do time rubro-negro juazeirense. Tudo isso na marca de 17 minutos do primeiro tempo, 17 da primeira etapa, jogo parado de novo. Tem o novo atleta do Ceará, me parece agora o Richardson. É isso mesmo, Aloysio Vilar? É isso, Marco. Camisa 6 da equipe do Ceará tá ali caído, com a mão na cabeça, na nuca, afirmando que sofreu ali uma pancada. O juizão vai lá conferir. O pessoal ali da equipe médica do Ceará também em campo para visualizar, mas ao que tudo indica, nada de muito grave. Conosco no timaço da Vale FM, Jau Presentes, tudo para você presentear, artigos para a sua casa, decoração, artigos aí para o seu dia a dia, brinquedos, você encontra na Jau Presentes, porque pensou presentes, pensou Jau Presentes. Atacom Material de Construção, conosco também Novo Rio Veículo, seu carro 0 km com as melhores vantagens na Novo Rio. Saiu ali o Richardson para atendimento fora das 4 linhas, mas já deve retornar aí ao gramado. Lateral cobrado pelo Guarani, bola pelo alto, tentou de cabeça ali o Adam, vem ali brigando pela posse de bola, Kaique toca nela, Jean Carlos também subiu, brigou, tira a zaga do time do Guarani de qualquer maneira com Da Silva, volta a bola pelo meio, novamente a bola em favor do time do Ceará, boa jogada, Janderson recebe, pela ponta direita tenta achar espaço para o cruzamento, domina via marcação da zaga do time do Guarani, puxou pra lá pra cá, faz o passe, entrega a bola outra vez pelo meio, novamente o time do Ceará vem tentando, tocando com Kaique com tranquilidade, aí cadencia o jogo, já não tem tanta pressa, a bola acaba escapulindo por ali, lateral pro time do Guarani, marcada ali a bola a favor do time rubro-negro juazeirense. Esta é mais uma transmissão do nosso timaço da Vale FM, oferecimento Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri, e tem delivery, 988657741, você já sabe, Churrascaria Mão de Vaca. Conosco também produtos Panebom Pão Nosso. Alô, meu amigo Ivan, grande torcedor do time do Guarani, também ligado no timaço da Vale. Obrigado a você que nos ouve também pela internet, no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Lateral pro time do Guarani, Canindé vai pra cobrança, autorizado pelo árbitro da partida, placar de 1-0 contra. 1-0 vence o time do Ceará aqui na Arena Romeirão. São as emoções do campeonato cearense. Bola tocada no campo de defesa, Aaron domina pelo time do Guarani, movimenta, toca errado, a bola sai, lateral pro time do Ceará no campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17h20 aqui na Arena Romeirão, 5h20 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ares Motos conferindo agora o tempo de jogo aqui na Arena Romeirão, Campeonato Cearense de Futebol. Primeiro tempo de partida, Arena Romeirão em Juazeiro, 20 minutos da primeira etapa, 20 minutos do primeiro tempo, no placar de Juá da Sorte Cap. Tá lá, 1 pro time do Ceará, gol do Thiago Paniussati, 0 para a equipe do Guarani. Bom, campeonatos estaduais, a bola tá rolando pelo Paulistão, em Bragança Paulista, por enquanto o Bragantino e Corinthians 0-0. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Obrigado para você que está aqui na Arena Romeirão com o seu rádio ligado, ouvindo pelo celular também. Muito obrigado pela companhia. Mudou. Somos o timaço da Vale FM. Fala, Luísio. Substituição na equipe do Ceará, viu, Marcos? Saiu com a 88 o Michel Macedo, lateral direito, para a entrada do camisa 2, Igor. Sai o 88, entra o camisa 2, Igor, e lá vem o Vozão.
Lá vem o time do Ceará, a bola da grande área, corta bem, agora a zaga do Guarani através do Matheus Mendes. Pode confirmar aí a alteração, Aloysio. Saiu Michel Macedo com a 88, entrou o Igor com a camisa de número 2. Lá pela lateral direita da equipe do Vozão, informou o Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Em nome também de Ares Motos, a sua concessionária Honda, com as melhores condições para você sair com sua moto seminova ou nova. Sua moto 0 km lá na Ares Motos. Apoio também da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Vem outra vez o time do Guarani para o ataque. A tentativa com Adam pelo meio, ele faz o passe, entrega a bola, distribui ali, Patrick lançou na frente. Boa jogada, vem Thiago pelo time do Guarani, escorregou! Como diria aquele amigo meu, errou! Na hora H, o jogador do Guarani, o outro atacante esperando a bola, ele escorregou na hora do passe e poderia até tentar uma conclusão também, né, Anderson? Estava sozinho, tinha espaço dentro da grande área. O atacante não pode perder uma bola dessa. Acabou perdendo o time na bola. A bola foi para a linha de fundo. O tiro de meta já batido pelo Richard. E o placar de jogo é 1 para o Vozão, 0 para o Guarani. Na informação de Ipioca. É lance de vídeo cacetada do atacante do time do Guarani, Demonte. Pareceram aqueles 2 pênaltis na copinha, né? Que o cara escorregou a lá, o atacante do Guarani perdeu o pênalti. No mesmo jogo, a mesma situação, viu? Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. O Danilo Celos, cruzamento, chegou Eron para cortar bem pelo time do Guarani, mas já está caído ali o jogador camisa de número 33, Caio Rafael. O que é que aconteceu com o rapaz, hein, Aloysio Vilar? Ele ficou reclamando de falta no lance anterior. O juizão estava perto, deu continuidade ao lance e é bola com o Vozão, Marco. Vem outra vez o time do Ceará para o ataque com Richardson, toca a bola para Jean Carlos, volta para Richardson, eles dominam o meio campo do jogo até agora, totalmente dominado o meio campo do time do Guarani, tocando bola mais atrás com Thiago Paniussati, abriu jogada pela ponta direita para o jogador que é o Igor, domina, faz o passe, toca a bola do campo de defesa, aqui timaço na Vale FM, oferecimento de Dourado Joias, conosco também Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM, na marca de 24 minutos do primeiro tempo, pois não, Anderson? Só um detalhe sobre a escalação do Guarani, que saiu com camisa de número 11, Arthur Cabral. Na verdade, quem está em campo é o camisa de número 18, Alain. Na oficial está com 11, Arthur Cabral, mas quem está em campo é o 18, Alain. Acho que o Renato Neves fez essa alteração de última hora e acabou surpreendendo a gente, a imprensa e o torcedor. Pois é, enganou todo mundo, né? Tá até procurando aqui esse 11, tanto é que eu não falei nenhuma vez o nome do Arthur, porque não tava achando o 11 aqui, achava que tinha alguma coisa estranha. Quer dizer que o nome do rapaz é Alain, camisa de número 18, é isso? É, camisa de número 18, Alain, isso. Vamos em frente, então. Aqui a falta marcada em favor do time do Ceará. Vai se preparando para a cobrança o Vina. Autorizado pelo árbitro da partida. Ceará vence pelo placar de 1-0. Aqui timaço na Vale FM. Lembrando que amanhã tem a estreia do Barbalha. Outra parada dura. Vai pegar o Ferroviário lá em Fortaleza. Não é fácil para o Barbalha também na sua estreia, até porque os times caribenses com muitas limitações financeiras para montar seus elencos. Aqui a falta vai ser cobrada para o time do Ceará, que vence pelo placar de 1-0. Autorizado pelo árbitro da partida, Gustavo de Lima Henrique autoriza. Levantamento feito para a boca do gol. Tentava ali outra vez o Thiago. Tá gostando de fazer gol o Thiago, né? Só que nessa não deu, Aloysio. Rapaz, ele tá em todas, viu? Curtindo uma de atacante mesmo, para você ver a facilidade com que o Ceará chega no ataque da equipe do Guarani de Juazeiro. Segue 1-0 pro Vozão, numa informação para Ipioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Mas a culpa, se me permite, Marco Valério, é do próprio Guarani, que dá espaços, não ataca. O Thiago Paniussati não tá fazendo nada, eu disse, eu vou adiante. Se ninguém me pressiona, me faz sofrer, eu vou adiante. Agora foi um lance para cartão amarelo do Luiz Otávio. Entrou duro ali no atleta do Guarani, Marcelo de Lima Henrique, que tem um migué bom danado como árbitro, deu só a falta, mas era para cartão, viu, Anderson?
ficou de graça, viu, Marco Valério? Ficou de graça de fato pro Luiz Otávio, chegou mais duro por trás no carrinho, merecia de fato um cartão amarelo. Falta a favor do Guarani, o 11 tá no jogo, viu, Marco? Quem não tá é o camisa de número 6, Canindé. 6, Canindé, Rapaz, o 11 tá ali, o Arthur, e o camisa de número 10 na bola, o Adam. Vamos lá, levantamento feito para a boca do gol, muito forte, o cruzamento, levantamento lá do outro lado, a bola sai, só tiro de meta. Então vamos corrigir isso aqui. Quer dizer que o 11, repete o nome do 11 que eu já arrisquei aqui, Anderson. Arthur Cabral. Arthur Cabral tá no jogo, ele tá lá no lugar do Canindé, lá na ponta, e o Canindé não tá no jogo, vendo, camisa de número 6. Vai pra marcação ali do lado esquerdo. Isso. Tá com a camisa, inclusive com a chuteira vermelha. Justo, o Arthur Cabral. Guarani. Vem a bola tocada no campo de defesa pelo time do Ceará. Vem trabalhando o Danilo Barcelos. Lança a bola pelo meio, entrega a bola para Richarlison. Mais atrás agora pro Thiago, que marcou o gol. Do Thiago pro Richard. Goleiro camisa de número 91. Aqui vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Obrigado, torcedor, pela companhia. Você também no nosso canal no YouTube. Ouça pelo nosso canal do YouTube. Rádio Vale FM 99 oficial. 27 minutos e 30 do primeiro tempo. O Ceará vence pelo placar de 1-0. Ontem o Fortaleza ganhou na estreia. Amanhã será a vez do Ferroviário enfrentar o Barbalha. Boa sorte para a Raposa Caririense. Uma informação para Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. E Hotel Amuarama em Fortaleza. Vem o Ceará, cruzamento para a boca do gol. A bola passou ali pelo atacante, foi lá para o outro lado. Mas é impressionante, né, Monti? Se o Ceará acelerar um pouquinho, já entra com a maior tranquilidade na defesa do Guarani. E essa missão do Jean Carlos de substituir o Speed Mendonça, ele tem conseguido fazer dentro dessa nova realidade do Ceará. É um cara que ele se apresenta para o jogo e ele tem muita visão. Ele se oferece como opção de um lado para outro. Então ele é a mola mestra nesse meio campo do time do Ceará e tem sido até aqui um jogador importante na condução do time à vitória até o momento. Opinião de Demontinho Tenório para Glamodas, o novo sucesso do comércio no centro da cidade do Crato. Conosco também Sofume Service e, é claro, ESC Cursos. Preparando você para o vestibular e agora tem inclusive o pré-veste med lá do ESC Cursos. Informações, ligue 999-82-2476, o WhatsApp do ESC Pré-Vestibular. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM. 17 horas e 29 minutos aqui no nosso Timaço da Vale FM. O time do Ceará vai tocando bola com o Thiago Panhussati no campo de defesa. Abriu jogada para Danilo Barcelos, o ex-lateral do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Toca a bola no campo de defesa. Toca mais atrás agora. Começa tudo de novo o time do Ceará. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil. Informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Arena Romeirão, estamos com quase 30 minutos, quase 30, 29 e 51 agora. 30 minutos do primeiro tempo no placar do Joá da Sorte, que tem duas motos Honda no prêmio principal do próximo domingo, mais 10 mil reais, tudo junto no quarto sorteio. Um pro Ceará, gol de Thiago Panhussati, Guarani 0. Bom, final da Supercopa da Espanha e tem mais um do Barcelona, agora é do Pedri. Barcelona 3-0 para cima do Real Madrid. A informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Um abraço para o nosso querido Jânio Bernardo e o nosso queridíssimo Berto Cabral, nos trazendo informações que eu vou já aqui trazer e, claro, citar a fonte, que é o nosso querido historiador Huberto Cabral, radialista dos melhores, histórico aqui da nossa região. Aqui permanece, portanto, o placar de 1-0 pro time do Ceará. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Também conosco, Ramagem Couros. Alô, meu amigo Hélio, um grande abraço. Vem o Guarani, a batida fraquinha ali. Foi o Patrick ou Anderson?
Camisa de número 18, Alan. Dominou a bola na perna direita, que a boa tentou arriscar, acabou chutando fraco para a linha de fundo. O tiro de meta para o Richard e o placar do jogo é 1-0 para o Vozão, na informação de Alfa Vidros. Nós já passamos de 30 minutos do primeiro tempo e até agora não tivemos sequer uma defesa do goleiro do Ceará. Só bateu o tiro de meta, organizou ali posicionamento na cobrança de escanteio, mas não foi obrigado realmente a fazer nenhuma defesa relevante até agora no jogo. E vem o time do Ceará, bola com o Janderson, toca a bola pelo meio, tentou a jogada, bateu na zaga, vem Diego tentando evitar o escanteio, não consegue. Escanteio pro Ceará agora, hein, Aloísio? Não dava pro goleiro Diego, realmente é mais um escanteio para a equipe do Ceará aqui pelo lado esquerdo. Jean Carlos, sempre ele na bola parada do Vozão. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 1 pro Ceará, 0 pro Guarani. Escanteio pro Vozão, vai para a cobrança. Jean Carlos autorizado, levantou para a boca do gol, bola pelo alto, tenta de cabeça, corta bem a zaga do time do Guarani. Volta outra vez, a bola com Kaique, tentou, lançou, chegou, Vina brigou por ela, afasta a defesa. Vem tirando o sistema defensivo. E o atacante Thiago do Guarani também tentava, só que a recuperação é feita aqui no seu sistema defensivo. 1-0 vence o time do Ceará. Você acompanha tudo no Timaço da Vale FM. Oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro e Barbalha. Alô, meu amigo Alfredo Benício. Aquele abraço também pro amigo Marujo, ligado, é o Bernardo Neto acompanhando a gente na transmissão do Timaço da Vale FM. Também o querido colega Erismar Bezerra e o seu filho Pedro Emerson, acompanhando também a transmissão aqui da Rádio Vale FM. Estamos juntos! Rapaz, sabe quem tá por aqui? Meu amigo Marcelo, da Engazeiras Construções, tá no camarote, ouvindo a transmissão do Timaço, acompanhando o jogo do Ceará, ao lado da sua filha Marcília. Grande abraço, então, pro querido amigo Marcelo de Engazeiras Construções. Aqui movimenta a jogada, Vina toca a bola pelo time do Ceará, abriu jogada com o Thiago Panhussati, ele domina, vê a passagem do Jean Carlos, vem com bola dominada, lança a bola pelo meio, tem muita tranquilidade o time do Ceará para trabalhar a bola no setor de meio campo. Bola para Janderson, pela ponta esquerda, domina, Simona vai embora para o ataque, vê a passagem do Danilo Barcelos, bola para o lateral esquerdo do time do Ceará, vem a marcação do zagueiro rubro-negro, lançamento na grande área, caiu Danilo, não houve absolutamente nada, o árbitro mandou seguir o lance, hein, Aloísio? Ele ficou aguardando ali a marcação de uma falta por parte do Heron, né? Ele ficou pelo meio do caminho, Danilo, mas o juizão não entendeu dessa forma, segue o jogo 1-0 para a equipe do Vozão, uma informação para Joá da Sorte Cap. Um abraço pro querido amigo Cícero Silva, colega radialista que desce o Guarani, a batida pro gol. E o Richard fez a primeira defesa no chute do Alan, hein, Anderson? É o segundo chute do Alan, viu? Mas dessa vez foi no meio do gol, o Richard estava atento, fez a defesa e já recolocou a bola em jogo. Segue 1-0 pro Vozão, na informação de Baleia Burgers. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 17h34 na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense. 35 minutos na primeira etapa, 35 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão, no placar do Joá da Sorte Cap, eu confirmo, 1 pro Ceará, gol de Thiago Panhussati, que tá com a bola agora, 0 pro time do Guarani. Bom, 18 horas a bola vai rolar pelo Campeonato Carioca, o Flamengo vai com o time principal, vai enfrentar o time da Portuguesa Carioca, será o segundo jogo do Flamengo na competição, a informação para Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM. Alô, Lúcio Mascote, grande torcedor do Guarani também. Obrigado pela companhia. Vamos juntos aqui pela Vale FM 99,9. Lembrando que no intervalo do jogo volta o Delton Sá com informações ao lado dos nossos repórteres também, do João Filho e os comentários de Demontier Tenório. E um abraço para os amigos de Barbalha, na expectativa da estreia do Barbalha amanhã contra o Ferroviário, às 8 da noite. Boa sorte
sorte pro time barbarense. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. 1-0 é o placar do jogo. Obrigado a você que está acompanhando a gente também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento do Pizzaria do Val. Vem o Guarani, a tocada. O juiz está marcando o quê? Tiro de meta, né? Tá marcando tiro de meta. Ali chegou o choque entre o Thiago e o Richard. O goleiro do Ceará tá lá estatelado no chão. Tá se levantando agora. Mas é só tiro de meta, né, Anderson? O Thiago acabou conseguindo antecipar a zaga do Guarani e o Richard deu um tapinha, a bola foi caprichosamente para a linha de fundo, acabou atingindo de fato o Richard, mas não foi absolutamente nada. Agora o goleiro do Ceará vai receber atendimento médico. Excelente oportunidade para o Guarani, mas o placar segue 1 para o Ceará, 0 para o nosso Leão do Mercado. Eu não sei se o Demontier vai concordar comigo, mas desses jogadores do Guarani, que me parecem ter um nível técnico bem inferior, muito embora estejam enfrentando um grande adversário, o Thiago, camisa 9, é o que me parece assim ter mais destaque, é o que criou alguma dificuldade para o Ceará até agora, Demontier. Mas num todo a gente vê claramente que o Guarani ainda se ressente, Marco, de um conjunto, né? De uma melhor formatação. E principalmente por se tratar de um adversário de um nível de qualidade muito maior, fica difícil até você conseguir executar com toda a eficiência aquela proposta que foi conversada, que foi discutida, que foi trabalhada durante os treinos. Ou seja, o time do Guarani passa a ideia de que respeita em demasia o Ceará. O Ceará passa a ideia de que está aqui numa espécie de match treino. Mas é 1-0. E nos últimos momentos, perceba você, Marco Valério, que já deve ter notado claramente, o Guarani evoluiu dentro de campo. Avançou mais as suas linhas de maior eficiência no ataque e quem sabe aí não possa surgir o gol de empate. Um golzinho de empate ainda nesse primeiro tempo seria ótimo pro time do Guarani. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Guanabara, conforto indo e voltando. 1-0 vence o time do Ceará, 39 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. A bola tocada pelo time alvinegro com Patrick. Tocou errado. Chegou o Jean Carlos para tomar pelo time do Ceará. Levantou bola perigosamente. Chegou o Caio, brigou por ela. Antecipação ali do camisa de número 11, que é exatamente o Arthur. Ele bota a bola para a linha lateral. Lateral para o time do Ceará do outro lado. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Em nome também de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular é na Fox. E lembrando que no próximo domingo, no prêmio principal do Joá da Sorte, tem 2 motos 0 km mais 10 mil reais. Compre já o seu Joá da Sorte desta semana. Danilo Barcelos domina a bola pelo time do Ceará, entrega a bola para Richarlison, movimenta, entregando agora para Janderson. Falta em cima dele, chegou com falta realmente, apesar do torcedor do Guarani reclamar aqui pelo setor canhoto, campo de ataque do time da capital, hein, Aloysio? Falta do Heron, dessa vez marcada pelo Marcelo de Lima Henrique, falta cometida em cima do Janderson. Já vai para a cobrança o Jean Carlos, sempre ele na bola parada do Vozão, numa informação para Farmácias Fernandes. Conosco também Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação com a Alfa Vidros Vidraçaria, no bairro Lagoa Seca. Conosco também o Colégio Compasso. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, toque de cabeça, Diego, goleirão Diego tranquilo para fazer a defesa pelo time do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 17h40 em Juazeiro do Norte. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Para mim, mais um lance de cartão amarelo que o árbitro não dá.
Esse Richarlison bate que não é brincadeira. 41 minutos agora do primeiro tempo na Arena Romeirão, 41 da primeira etapa. É futebol com muito mais emoção do Timaço da Vale. No placar do Juba da Sorte, 1 pro Ceará. Gol de Thiago Panhussá, 0 para o Guarani. Bom, e a rede balança lá em Bragança Paulista. Arthur marcou e o Bragantino faz 1-0 do Corinthians. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. O time do Vale. Guarani, cruzamento feito para a boca do gol. Chega, bate pro gol ali o Arthur. A bola vai sobrando, dominado outra vez pelo time rubro-negro. Diego domina, vai puxando ali para a grande área para poder pegar com as mãos o goleiro do time do Guarani. Finalzinho da primeira etapa, mas até que o Guarani animou mais um pouco aí nesses últimos 10 minutos do primeiro tempo. O problema é a saída de bola do time do Guarani. Olha o Vina, domina a bola pelo time do Ceará, tem liberdade, abriu jogada pela ponta esquerda para Caio, dominou camisa 33, tentou a jogada, vem cortando bem ali o Heron, vai se destacando, lateral direito do time do Guarani também. Bola com Adam, lançou na frente, deixa a bola dominada pro Thiago, chegou por baixo Thiago, o Luiz Otávio chegou por baixo, ali levantando o atacante do time do Guarani, mas é só lateral, o árbitro não deu falta sequer, não é, Anderson? Muito rigoroso o árbitro da partida. Agora o Heron, lateral direito do Guarani, está caído, sentindo um pouco de dor, mas está tudo ok com o lateral do Guarani. 1-0 para o Ceará, na informação de Baleia Burgers. E o torcedor do Guarani tenta incentivar, apesar de reconhecer a diferença técnica e sobre investimentos não tem nem como comparar, né? A gente até comentava no programa Vale Esportes desta semana que só o salário de um mês do Vina paga 5 salários de todo o elenco do Guarani, ainda sobra uma coisinha. Você vê a diferença financeira, o abismo financeiro entre Ceará, Fortaleza e os demais participantes da competição. Movimenta a bola outra vez, o time do Guarani, Heron tentou uma jogada, lançou na frente ali da Silva, obrigado por ela, chega a bola sobrando pelo meio, volta outra vez, a bola dominada, Guarani no ataque, a bola vem tocada, dominou o Arthur, vai levantar para a boca do gol, cruzamento para ninguém, cortou o Luiz Otávio, tirando o sistema defensivo, a bola vai sobrando agora com camisa de número 33, que é Caio Rafael, pelo time do Ceará, tocando bola no campo de defesa. Conosco, Grage Veículos Multimarcas, vai comprar seu carro seminovo, tem a qualidade, procedência, preço bom, ótima mecânica, tudo isso você encontra na Veículos, Avenida Padre Cícero, em frente ao Teatro Marquise Branca. E aquela pizza, hein? No domingo, para fechar o dia, aquela pizza deliciosa, Pizzaria e Hamburgueria Oval, 988429514, peça sua. Vem outra vez o time do Ceará para o ataque, bola pela ponta direita, cruzamento para a boca do gol, afasta a defesa. Vem tirando ali o zagueiro Bruno Costa, bota a bola para a linha lateral, novamente o time do Ceará vem tentando, brigou por ela, tirou a defesa rubro-negra, lateral novamente lá do outro lado a favor do time do Ceará. Sinalzão do Timaço marcando aqui na Arena Romeirão. 44 minutos do primeiro tempo, 44 da primeira etapa. Obrigado a você que nos ouve no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Obrigado também pela companhia. Chegou ali, entrada dura do jogador Igor, tá caído o atleta do Guarani, viu, Aloysio Vilar? Isso, Igor, que acabou de entrar no jogo, fez falta ali no atleta do Guarani, se não me engano, camisa 8, Breno, que tá caído, viu, Marco Valério, e aí deve receber atendimento. O Marcelo de Lima Henrique também vai conferir ali o que aconteceu com o atleta do Rubro Negro Juazeirense. Aqui, Timaço da Vale FM, oferecimento Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo também para Ingazeiras Construções. A sua melhor opção na Avenida Carlos Cruz, pertinho ali da estação ferroviária em Juazeiro do Norte. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço também. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Reta final do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão. Já
já tem Delton Sá, com o intervalo show do timaço da Vale FM e os comentários sempre muito bem abalizados de Demonte Tenório. Abraço mais uma vez para o J. Ramos, lá de Palmirim, acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Obrigado pela companhia, pelado na cidade do Crato, como sempre, participando, mandando mensagens também. E o nosso querido colega J. Ribeiro, grande torcedor do time do Guarani, colega radialista, obrigado também pela companhia. 1-0 é o placar do jogo, já passamos o tempo regulamentar, já estamos agora com 45 minutos cravados neste primeiro tempo. O placar de 1-0 vence o time do Ceará. Para você ligado na Vale FM, 46 agora, levantamento pela direita, cruzamento do Guarani, bola na trave! O Heron meteu uma bola na trave do goleiro Richard do Ceará. Quase o empate do time do Guarani, Anderson. O Leão do Mercado começa a colocar as garras para fora. Agora na ponta direita, uma jogada rápida, uma triangulação. O Heron tentou cruzar e quase surpreende o Richard. A bola explodiu no travessão e foi para a ponta direita. Segue 1 pro Vozão, 0 pro Guarani. Na informação de Alfa Vidros. Alfa Vidros Vidraçaria, preço, qualidade e satisfação no bairro Lagoa Seca. Conosco também Dourado Joias. Revenda os produtos Dourado Joias e ganhe um bom dinheiro. Ligue para 999933031. Eu falei Dourado Joias. Esse time do Ceará bate que não é brincadeira, viu, Demontier? Agora, cartão amarelo. Será que o árbitro trouxe ou deixou no vestiário? Ou perdeu, né? Mas, de fato, e principalmente, como você já tinha falado, o Richards, aliás, já é muito conhecido, tomou muitos cartões ao longo da Série A do Brasileiro, enfim. Mas passa a impressão de que o Ceará parou no jogo, achou um gol cedo aos 3 minutos, chegou com o Janderson aos 12, de lá para cá, e principalmente nessa reta final, só dá Guarani. Apesar de toda a limitação técnica, falta de entrosamento, o Guarani termina o jogo melhor do que o Ceará, pelo menos nessa primeira etapa. Tentativa de jogada pelo meio, vem outra vez pelo campo de ataque, o time do Guarani domina ali, faz o passe, o Patrick toca a bola do campo de defesa, entregando para Bruno Costa. Boa bola, boa, desce o time do Guarani, afasta Luiz Otávio, bota a bola para a linha lateral pro time do Guarani. Leão do Mercado bota as manguinhas de fora, vai para cima, encurrala o time do Ceará aqui no primeiro tempo, no finalzinho da primeira etapa. Eram para cobrança, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Adam, camisa 10 do time do Guarani, mais uma falta do Jean Carlos agora, camisa de número 10, tem pressa o time do Guarani. Leão do Mercado vem para o ataque, bola tocada pelo meio, trabalha outra vez a bola com o Alan, brigou por ela, chega Luiz Otávio, ele corta a bola pelo time do Ceará, toca a bola pelo meio, vem outra vez o time do Guarani, recupera a jogada, bola tocada com o zagueirão Bruno Costa, o Bruno que virou ali um meia praticamente, toca a bola mais atrás, recomeça tudo de novo o Guarani, aqui no campo de defesa. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular está na Fox. Conosco também Grage Veículos Multimarcas. Vai acabar a primeira etapa, vai terminar o primeiro tempo. 1-0 vence o time do Ceará. É fim de papo. Termina a primeira etapa aqui na Arena Romeirão pelo Campeonato Cearense. 1 pro Ceará, 0 pro time do Guarani. Já eu volto pro segundo tempo, porque está de volta a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Delton Sá. Intervalo de jogo no Romeirão, de 1 pro time do Ceará, 0 pro time do Guarani. Diferente de há muitos anos atrás, não é possível entrevistar os jogadores no intervalo de jogo, né? É um protocolo da Federação Cearense Futebol. Então, no intervalo do jogo, não dá para ouvir os jogadores. O time vai pro vestiário. Anderson Luiz, me parece que o Guarani sai melhor no primeiro tempo. O Renato se mostrou satisfeito com o time no finalzinho do primeiro tempo, hein, Anderson? Tem alguns detalhes para corrigir ainda para esse segundo tempo, mas de fato no segundo tempo, no final do segundo tempo, o Guarani conseguiu ser melhor que o time do Ceará. Agora, uns últimos ajustes para o Guarani voltar muito, no final do primeiro tempo, para o Guarani voltar bem para essa segunda etapa, viu, Delton Sá? Tá certo, meu caro Anderson Luiz. Fui falar, não falei no outro, viu, Anderson? Foi massa. Beleza. Intervalo de jogo no Romeirão. Para o time do Guarani.
Anderson Luiz, aliás, Aloysio Vilar. Já o Ceará não saiu legal não, hein, Aloysio? É verdade, sai ganhando a equipe do Vozão de Porangabuçu, mas é aquela história, Delton, tá em ritmo de treino, realmente a equipe do Ceará, viu? Fez 1-0, mas a gente percebia claramente que se apertasse um pouco mais, teria criado outras oportunidades e teria saído com um placar mais vantajoso. Mas lá no segundo tempo, quem sabe a equipe não possa voltar com outra postura, né? Lembrando que é o primeiro compromisso oficial da equipe do Ceará neste ano de 2023. Tá certo, meu caro Aloysio Vilar, trazendo as informações do time do Ceará. Intervalo, show do timaço da Vale FM. Em nome de Grage Veículos Multimarcas. Você vai falar com meu amigo Marcão da Grage na hora de trocar o seu veículo seminovo. Também em nome da Pizzaria Hamburgueria do Val, anunciando a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM Oficial. Hamburgueria Oval, 988-429514. Fala, João Filho. Tá rolando o clássico pernambucano, Delton. O Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Náutico. Começou agora o segundo tempo e já temos 6 gols da partida. 3-3 por enquanto é o placar do jogo, viu? Peraí, começou agora o segundo tempo. Começou o segundo tempo agora. 3-3, Santa Cruz e Náutico. Já 3-3. Você disse que começou agora, mas foi o segundo tempo, né? Sim, começou o segundo tempo. Ah, tá certo. João Filho, Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. Glam Modas. Demontinha tá andando todo estiloso assim. É que ele anda lá na Glam Modas. Também, em nome da Só Fumê Service para você. Gol. Só Fumê Service. Tem revestimento fumê e tem de alta qualidade para você. Gol aonde, João Filho? Final da Supercopa da Espanha. E no finalzinho o Real Madrid diminui. Barcelona vai conquistando o título, vai vencendo pelo placar de 3-1. É, meu amigo, em nome também de Joá da Sorte. É do Cariri, é daqui, Joá da Sorte. Também de Gênesis Solar, se você está cansado de pagar absurdo de conta de energia, Gênesis Solar é o lugar. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Alfa Vidros, esses vidros bonitos da Arena Romeirão, são da Alfa Vidros Vidraçaria. Lá na Praça Geraldo Castelo 320. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão, São Paulo e Leão, sua primeira opção. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bateu uma fome agora, João Filho. Eu ligo para que número para pedir o meu hamburgão? Ah, você vai ligar, pode mandar mensagem 988-380548. Eu posso também tomar uma ipioca comendo hambúrguer do Baleia? Aí fica a seu critério. A marca de cachaça mais antiga do Brasil é Ipioca. É gostosa. Bota peças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro. Fox do meu amigo Erlinho tem a melhor assistência técnica para você na Fox. Futebol, show do timaço da Vale FM, também nome. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom. Para é bom, pão, nossa e massa para Passeio Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Entregas 988657741. Ramagem Couros. Bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinal de qualidade na Ramagem Couros. Ô João Filho! Teremos um jogo ainda hoje pelo Campeonato Cearense, é isso, João Filho? Sim, a bola vai rolar ainda hoje às 19h30, lá no João Ronaldo, mais conhecido como Ronaldo. Você gosta de horário 19h30 no domingo para um jogo de futebol, João Filho? Se o jogo for bom, sim. Se não, eu não perco meu tempo, não. Você sairia de casa 7h30 da noite um domingo para assistir um jogo? Rapaz, se esse jogo que você que a gente está falando aqui, não. Tá certo, meu caro João Filho. Amanhã a rodada será encerrada com a estreia do Barbalha, não é isso, João Filho? Ferroviária e Barbalha, 8 da noite no Presidente Vargas. E ele vai narrar, viu, Delton? Tá, eu vou ouvir a narração dele. Los Pérez amanhã narra. Emoção total. Ferroviário e Barbalha, eu vou ouvir o jogo com a narração do Los Pérez. Mas agora eu quero ouvir a opinião no futebol, show do timaço. Intervalo de jogo aqui no Romeirão. De 1 pro time do Ceará, 0 pro Guarani. Tá na hora de ouvir a opinião do futebol, show do timaço. Pois é, Delton.
A melhor síntese que se pode fazer desse jogo, dos primeiros 45 minutos, é que a cara inicial foi e a da reta final foi outra completamente diferente. Quer dizer, quem viu o jogo aqui, nos seus primeiros 15 minutos, chegou a imaginar até a possibilidade de uma vitória fácil do Ceará nos primeiros 45 minutos. Quem viu o jogo, principalmente a partir dos 30 minutos da etapa inicial, ele vai chegar a uma clara conclusão de que o resultado mais lógico, o resultado mais justo, seria o empate, pelo que o time do Guarani conseguiu produzir dentro de campo. Soltou as amarras, sabe? É como se o Guarani tivesse ganhado em termos de encorajamento e tivesse chegado a uma conclusão de que esse Ceará não é o bicho-papão, não é o bicho do outro mundo, conforme demonstrou no momento inicial. Agora, há um detalhe que deve ser levado em consideração, no que pese aquela supremacia inicial, esse time do Ceará muito bem postado dentro de campo. Se você traçar um comparativo com a Série A do Brasileiro, o Ceará perdeu praticamente sua zaga toda e o goleiro, perdeu o João Ricardo para o Fortaleza, perdeu o Nino, lateral direito, bom jogador, perdeu o Messias para o Santos, perdeu também o lateral Bruno Pacheco, que foi parar no Fortaleza, perdeu o João Ricardo, goleiro, que foi para o Fortaleza. Quer dizer, e ele tenta reconstruir com principalmente o retorno desse Thiago Panhussá, que foi importante para o time do Ceará numa determinada época. E foi importante também, Delton, nesses primeiros 45 minutos, porque ele foi o responsável pela presença como elemento surpresa e que definiu até aqui, nesses primeiros 45 minutos, a partida 1-0. Ou seja, o que a gente poderia, pela cara inicial, estar aqui diante de uma situação espalhafatosa, isso não aconteceu. Pelo encorajamento do time do Guarani. Agora, se você pega o meio campo do Ceará ali até 15, 20 minutos, de um domínio absoluto, não deixou o Guarani jogar. O Leão do Mercado, ele não conseguia passar aqui do meio campo, né? Por essa diferenciação de qualidade, vamos dizer assim. A importância, apesar de um Vina apagado dentro de campo, não vi produtividade alguma do Vina, ciscando para lá e para cá. Eu acho até que o Jean Carlos, ele conseguiu contrapor essa situação diante da sua missão difícil, que é substituir o Speed Mendonça, e eu gostei do que vi. O Ceará acertou quando foi buscar esse jogador no Náutico, porque ele é um cara de qualidade, de visão de jogo. Ele se apresenta para a partida. E esse Janderson é um cara que cai pelo lado direito, cai pelo esquerdo, dribla com facilidade, tem boa velocidade, mas rigorosamente ficou nisso. Se você encontrar uma falha de marcação da zaga do Guarani aos 3 minutos, você vai encontrar um gol do Thiago Panhussá. Porra, deixaram o cara livre de marcação, praticamente cara a cara com o Diego, e aí ele só pegou, tirou o zagueiro Matheus Mendes da jogada e colocou para o fundo do gol. Quer dizer, o Ceará se engraçou daquilo. E parece que ele, a partir daí, ele passou a apostar nos erros do adversário. E, aliás, eu diria até mais, no nervosismo do Guarani, que é absolutamente natural numa estreia. E olha que esse nervosismo praticamente reproduziu novamente uma falha do time. Aos 12 minutos, jogada rápida,
O Janderson, encontrado ali pelo lado direito, ele avança, manda no gol e o goleiro Diego acabou fazendo uma grande defesa noutra falha do time rubro-negro. Parou aí, Delton. O Ceará, doravante, ficou com aquele domínio falso. Ele tinha a posse de bola. E aí o Guarani, aos poucos, ele foi conseguindo equilibrar. Se você considerar até 20 minutos, um domínio absoluto do Ceará, você vai encontrar dos 20 aos 30 um equilíbrio. E me parece até que o Ceará deve voltar com alterações para o segundo tempo, né? Porque há uma preocupação diante daquilo que o Guarani conseguiu produzir na reta final. E dos 30 em diante, eu acho que o Guarani ele foi de uma soberba tremenda. Esqueceu aquele bicho papão, time que poderia meter medo aqui, arrancar um resultado fácil, foi para cima. Aos 34, um chute do Alain acabou obrigando o Richard a fazer uma boa defesa. Aos 35, o Thiago chutou ali num chute cruzado, a bola foi para fora. Aos 46, o Herman acerta o travessão, que bem que poderia ser o gol de empate do time do Guarani. Ou seja, me agradou o Guarani por esse encorajamento na reta final. E eu espero que o Renato Neves ele tenha conseguido fazer a melhor leitura do que ele pode transformar e dar ganho para o Guarani em se tratando de etapa complementar. Não se engane, Delton. O time do Ceará ele vai tentar vir com uma volúpia maior, porque ele deixou o primeiro tempo um tanto quanto assustado com essa melhora do time do Guarani dentro de campo. O Guarani ele conseguiu uma produtividade maior a partir do momento, Delton, que ele reduziu mais os espaços do Ceará. E aí o Ceará, sem conseguir mais a fluência de antes, aí foi a vez do Guarani se mandar para o ataque, por pouco não conseguiu o gol de empate. E eu acho que isso deu até uma motivação maior ao time do Guarani, e a gente viu o término do primeiro tempo, Delton, com a torcida do Guarani aparentemente satisfeita com o que estava vendo dentro de campo, Delton. Tá certo, meu caro Demontier Tenório. Quem é Anderson, jogador do Guarani que aquece ali ao lado do árbitro assistente, meu caro Anderson Luiz? Quem é a fé? Aqui não. Opa, Anderson Luiz. Não dá pra Quem é a identificar fera? quem é o jogador que tá aquecendo. Já observei? Ainda não identifiquei o jogador que vai entrar daqui a pouquinho no Leão do Mercado. Acabou. Tá certo, Delton. meu caro Anderson Opa. Luiz. Beleza. Oi. Agora sim, o Vaqueiro, camisa de número 13, daqui a pouco no Valeu, Leão do Mercado. boi. Vaqueiro, vai entrar daqui a pouquinho no time do Guarani. Então vou tirando o meu time de campo. Tá voltando para assumir o comando da maior audiência da área esportiva de todo o interior do estado do Ceará. O campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Estamos de volta pela Vale FM 99,9 e haja água para molhar a grama no intervalo ali. Os atletas já voltaram, mas ainda continua muita água sendo jogada no gramado aqui da Arena Romeirão. Vai começar a segunda etapa. Acabou. Então vamos ver se já é possível confirmar as alterações com os nossos repórteres. A do Guarani já está confirmada, Anderson Luiz? Sim, saiu camisa de número 7, Patrick, entrou camisa de número 13, Vaqueiro. Saiu camisa de número 7, Patrick, entrou 13, Vaqueiro, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Aí, rapaz, Vaqueiro, né? Não é um nome muito comum no futebol, não, né? Eu lembro do Marco Antônio Boiadeiro,
nos anos 80, revelado pelo Guarani, jogou muita bola no Vasco também. Agora, vaqueiro, eu não lembro não, Demonti. Se ele jogar bem, valeu o boi, né, Marco? Valeu, boi. E tem gente ali que entende de boi. Entende pra caramba. Bom, vamos então com o segundo tempo, saindo de bola pro time do Guarani. Marcou. Já já o Aloysio confirma também alterações no alvinegro do time do Ceará, porque tem bola rolando pro segundo tempo. 99,9 Marco Valério. Vamos lá, saída de bola para o time do Guarani, mas o Ceará já recupera a jogada pela direita, marcada a condição irregular do atacante alvinegro, bola que favorece o Guarani no campo de defesa. Vamos nós, Aloysio Vila, alterações no Ceará, quais? Bem, Marcos, saiu com a camisa de número 23 o Danilo Barcelos, para a entrada do 22 o William Formiga. Sai o 23 Danilo Barcelos, entra o 22 William Formiga. Também tivemos aí a entrada do Vitor Gabriel com a camisa de número 63. Daqui a pouquinho, Marco, a gente confirma para você, tá bom? Quem foi que saiu na equipe do Ceará. 63 para Vitor Gabriel. Isso. Mas deleita mais, como diria um amigo meu, esse deleita mais deleizado do que nunca, viu, Demonti? Mas vamos lá, vamos em frente. Em nome de Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Jogo parado, tem um atleta caído para cada lado. O Adam, do time do Guarani, também o atleta do Ceará, já se levantando, que é o glorioso Vina. Para que a gente possa ter o reinício da partida com 1 minuto e 30 de bola rolando, ou pelo menos de tempo corrido, né? Bola rolando não, ficou a bola parada durante muito tempo. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular está na Fox, em Crato, em Juazeiro do Norte também tem Fox, no Cariri Garden Shopping. E Pioca, a marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Você já tem aquela informação pra gente, Aloysio Vila? Ainda não, viu, Marco? Tentei aqui identificar, aí. O Janderson tá em campo, também o Vina, que são atacantes, né, da equipe do Ceará. Entrou o Vitor Gabriel, só que a placa não virou pra cá pra gente observar quem é que tava saindo. Dá uma olhadinha, acho que foi o 33 que saiu no time do Ceará. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lateral lá do outro lado pro time alvinegro. Para a cobrança então, William Formiga, que entrou no segundo tempo. Movimenta a jogada, tentou ali pelo setor canhoto, o campo de ataque, desce com bola dominada. Lançamento feito agora na tentativa do Janderson. Boa jogada, vai pintar o gol, bateu, tá lá dentro! Gol! Cartão de visitas do Vitor Gabriel. Ele recebeu um excelente passo do Janderson na entrada da grande área. Igualzinho ao primeiro tempo. 3 minutos agora da segunda etapa. Vitor Gabriel colocou lá dentro. Ceará 2-0 pro time do Guarani, Aloysio. E com mais uma facilidade, assim como foi aquele primeiro gol. Depois foi jogada pelo lado esquerdo, o Vitor Gabriel, que acabou de entrar de frente para o Diego, colocou lá dentro, no fundo das redes, marcando o segundo gol da equipe do Vozão de Porangabuçu. Agora o Ceará tem 2, o Guarani não tem nada, Marco. Agendinha do futebol, show do timaço da Vale FM. O Ceará faz 2-0 no comecinho do segundo tempo, hein, João Filho? Bom, é o segundo gol que marca o time do Ceará no campeonato, o segundo que toma o Guarani, primeiro do Vitor Gabriel, e é o quinto do campeonato até o presente momento.
Ô, Demontier, igualzinho à primeira etapa, o time do Ceará faz gol com 3 minutos, foi assim no primeiro tempo, 3 minutos também no segundo, e cai por terra praticamente tudo aquilo que a gente comentava. Que o Guarani terminou muito bem o primeiro tempo, que poderia buscar o empate. E há um detalhe interessante, que não foi muito diferente assim do espaço dado e a falta de marcação para um homem que se apresenta ali na cara do gol sozinho. Nas costas do zagueiro, né? Que ele consegue se livrar do impedimento, uma grande jogada desse Janderson, né? Que obrigou o Diego a fazer uma grande intervenção no primeiro tempo. E aí o cara livre de marcação, ele chutou com raiva, viu, Marco? A bola bateu, chega e estufou ali, 2-0 o Ceará. É uma ducha fria, né? Agora também, ao meu ver, uma falha de marcação do time do Guarani. Vamos aguardar então o comportamento do time rubro-negro durante todo o segundo tempo, até para evitar um resultado que seja mais negativo ainda, uma derrota por goleada. É claro que a gente não quer que isso aconteça por parte do time do Guarani. Fala, Luísio. Só confirmando a informação, tá? A substituição da equipe do Ceará. Saiu realmente o 33, o Caio Rafael, para a entrada do Vitor Gabriel, que acabou de marcar o segundo gol do Ceará. Portanto, sai o 33, Caio Rafael, entra o 63, Vitor Gabriel, informou o Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Conosco também Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho no Colégio Compasso. Glamodas em Crato. Vista-se com qualidade, sinta-se bem, seja bem-vindo na Glamoda, na cidade do Crato. Elegância em cintos, carteiras, bolsas, tudo isso lá na Glamodas. Trabalhamos também com apoio do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Guarani 0, Ceará 2, ficou mais difícil agora para o time do Guarani. O Guarani que vai tentando, bola tocada ali do Da Silva, seria para o Thiago, e ficou fácil para o goleiro do time do Ceará, que é o glorioso Richard. Será que tem um goleiro aí paraguaio no banco de suplentes, o Aguilar, que poderá entrar também a qualquer momento, até para ganhar ritmo de jogo neste começo de temporada. Gol no futebol do Brasil, informação do Timaço da Vale, quem chega mais é o grande JF. Bom, é gol no Campeonato Carioca, Pedro Queixão, o Flamengo faz 1-0 na Portuguesa. Tá certo, o Flamengo vai fazendo mais uma vítima no Campeonato Carioca de Futebol. Aqui a bola tocada, saída pela linha de fundo, só tiro de meta em favor do time do Guarani. 7 minutos da segunda etapa, 7 minutos do segundo tempo, placar de 2 para o time do Ceará, 0 para a equipe do Guarani. Uma informação em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, também para Sofume Service, tem películas de altíssima qualidade na rua José Marrocos, em Juazeiro do Norte, e Joada Sorte Cap, que no próximo domingo, no prêmio principal, tem para você 2 motos CG 160, mais 10 mil reais, e o título só custa 5 reais. Compre já o seu Joada Sorte, é daqui, é do Cariri. O jogo tá parado, porque tem falta ali, e rapaz, um desentendimento ali com o Vina e um atleta do Guarani, não é, meu querido Aloísio? E o juizão levantou ali o cartão amarelo para o camisa de número 8, o Breno, da equipe do Guarani de Juazeiro. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio, na informação. Bola favorece o time do Ceará no setor de meio campo, prepara-se para a cobrança. Ali o zagueirão Luiz Otávio, ex-jogador do time de casa, jogou muito no antigo Romeirão com a camisa alviverde. Bola tocada com Formiga lá pela ponta canhota, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada. Novamente o time do Ceará vem tentando, ali o Kaique perde a posse de bola, recuperação do Richardson. Abriu jogada pela ponta direita, faz o passe com o Igor. O time do Ceará que já mexeu nas 2 laterais. Lançamento feito na entrada da grande área, buscando o Vitor Gabriel, a bola tocada pela linha lateral em favor do time do Ceará, aqui pelo setor direito, campo de ataque. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. De segunda a sexta-feira, programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Oferecimento Gênesis Solar. Tá cansado aí de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração
aquisição de energia solar. Ligue e fale com o Luciano pelo 98123-7956. Conosco também, ESC Cursos. WhatsApp 99982-2476 e Ingazeiras Construções também conosco aqui no nosso timaço da Vale FM. Tiro de meta para o time do Ceará. E aí aquela coisa, né, Damonte? O Guarani sem muito recurso técnico e o Ceará cozinhando o galo, já que o placar de 2-0 é muito confortável. E não tem a segunda bola, é uma tremenda dificuldade do time do Guarani de sair. Tem até certos espaços de uma lucidez do Guarani, nesse toque de bola aí, ó, Marco. Até onde ele consegue evoluir bem. Mas depois a tomada de decisão é que dificulta. O Ceará aperta mais, rouba a bola e parte para cima do time do Guarani. E vem outra vez o time do Ceará para o campo de ataque. Com Vina, dominou, levantou para a boca do gol para o Vitor Gabriel. Acabou falhando ali o atacante do time do Ceará. A zaga do Guarani bota a bola para a linha lateral. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. São 18 horas e 16 minutos aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo agora, 10 minutos e 30 do primeiro tempo. Tem escanteio pro time do Ceará, Vina pra cobrança, vai autorizar o árbitro do jogo. 10 minutos e 30 na segunda etapa. Levantamento feito, cruzamento, toque de cabeça, tá lá dentro! Gol! Para o Ceará. Na cobrança de escanteio que veio da direita, Luiz Otávio subiu mais que a zaga do time do Guarani, testou forte, firme, sem chances de defesa para o Diego. Aos 11 minutos da segunda etapa, vai construindo uma vitória fácil o time do Ceará. Luiz Otávio, camisa de número 13, faz 3 para o Ceará, 0 para o Guarani, Aloysio. Ele que tão bem conheceu o antigo estádio Romeirão, hoje volta numa arena. Após a cobrança de escanteio do Vina, Luiz Otávio, zagueirão de cabeça, colocou no canto esquerdo do gol. Diego, marcando o terceiro do Vozão. Agora o Ceará tem 3, o Guarani não tem nada, Marco. Agendinha, show do Timaço da Vale FM, confirmando para você, Luiz Otávio, é bola na rede, Ceará 3-0. É o terceiro que marca o Ceará na competição. O terceiro que toma o Guarani é o primeiro do Luiz Otávio nesta temporada. E o campeonato cearense chega agora ao seu 6º gol anotado. É, Demonte Tenório, o Guarani vai ter que ter cuidado para não sofrer uma goleada aqui contra o time do Ceará. Ficou esse desenho. Aliás, olha, Marco, no primeiro tempo o Ceará encontrou um gol aos 3 e teve uma grande oportunidade aos 12 com o Janderson. E agora da mesma forma, encontrou o segundo aos 3 e encontrou o terceiro aos 12, né? Quer dizer, isso dá uma certa tranquilidade. E se você observar, uma vitória que em sua maior parte está construída aí pelo miolo de zaga do time do Ceará. Os caras que chegam como elemento de surpresa, como foi o Thiago Panhussá no primeiro tempo e agora o Luiz Otávio, seu companheiro de zaga. Opinião de Demonte Tenório para Glamoda. Sinta-se bem, tenha sempre elegância com os produtos da Glamoda no centro da cidade do Crato, a sua nova loja para você. O time do Ceará resolveu o jogo em 10 minutos. Essa é que é a grande verdade, né? Porque é difícil acreditar que com 3-0 o Guarani possa reagir dentro da partida, até pela disparidade técnica que há entre as duas equipes. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento ESC Cursos, que agora também tem o Preveste Med, direcionado para quem vai fazer vestibular para medicina. Informações no ESC Cursos 999822476. Conosco também
Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para pedir aquela pizza deliciosa, você já sabe, 98842-9514. Repetindo, 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ó, meu querido Anderson Luiz, o Guarani processou 2 alterações até agora para esse comecinho de segundo tempo, hein? Tem justamente, saiu camisa de número 8, Breno, entrou 14, Israel. Saiu o 8, Breno, entrou 14, Israel. Saiu camisa também de número 10, Adam, entrou o 16, Biel. O 16, Biel, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Pronto, já tinha entrado o Vaqueiro, que não pegou na bola. Agora, Israel e Biel. Parece nome de dupla sertaneja, né? Israel e Biel até rimando. Tomara que possam segurar, pelo menos, o time do Ceará, mas não tá fácil, não. Do meio campo que iniciou o trabalho do time do Guarani, apenas o Da Silva permanece em campo. Bola tocada com o Thiago Panhussati, toca a bola do campo de defesa, solta a bola para Luiz Otávio, entregando curtinho para Richardson, volta para Luiz Otávio. Remanescentes do time que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da última temporada. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. 18 horas e 21 minutos aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Anis Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. No placar do Timaço da Vale FM para Juá da Sorte Cap. É daqui, é do Cariri. Já temos agora 15 minutos e 50, quase 16 do segundo tempo. O árbitro tá marcando pênalti. 3-0 pro Ceará e pênalti agora pro time da capital cearense, hein, Aloísio? Descia por ali pelo lado direito de ataque da equipe do Ceará, o Janderson. E aí, eis que chega o zagueiro da equipe do Guarani, o Matheus Mendes. Entra por baixo, derruba ali o Janderson ainda dentro da grande área. É penalidade máxima pro Vozão. Quem sabe a hora do quarto, hein, Marco Valério? Vamos acompanhar se é o Vina que vai para a cobrança ou se outro atleta, não é o Vina, não. Jean Carlos é quem pega a bola. Jean Carlos, camisa de número 10 no time do Ceará. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. 17 minutos do segundo tempo. Pode pintar o quarto gol e aí configurar-se uma goleada a favor do time alvinegro de Porangabuçu na estreia do Campeonato Cearense. Diego no centro do gol. Ele quer... Andou pegando os pênaltis por aí, o Diego. Te cuida, Jean Carlos. Autorizado, partiu, camisa 10 do Ceará, bateu! Gol do Ceará! A vida do Guarani não tá fácil, não. Bola num canto, goleiro do outro. Cobrou muito bem ali o camisa número 10 do Ceará, Jean Carlos, colocou bola lá dentro. Aos 17 minutos do segundo tempo. Aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Agora 4 pro time do Ceará. 0 para o Guarani, Aloísio. E bateu muito bem o Jean Carlos no canto esquerdo do goleiro Diego, que caiu pro outro lado, né? Pro lado direito. Bateu forte, a meia altura, para fazer o quarto gol do Vozão de Porangabuçu em Juazeiro. E lá vem o Vozão de novo. Lá vem outra vez o time do Ceará, tentou ali o camisa de número 63, uma jogada de efeito, Vitor Gabriel. A bola acaba saindo lateral para o time alvinegro de Porangabuçu. Agendinha do futebol, show do Timaço da Vale FM. Já tá 4-0 para o Ceará, viu, João Filho? Já virou festa para o alvinegro. É o quarto que marca o Ceará, quarto que toma o time do Guarani. É o primeiro gol do Jean Carlos com a camisa do Vozão de Porangabuçu. E esse é o 7º gol no campeonato, no cômputo geral.
O Guarani não consegue passar do meio campo, já fala o Demontier Tenório, situação complicada, o time do Guarani aqui na Arena Romeirão terminou até jogando direitinho o final do primeiro tempo, mas agora amplamente dominado o time do Guarani, 4-0, e a torcida do Ceará vai se... como se estivesse no PV, por exemplo, 4-0, muita festa, muita alegria do torcedor alvinegro, claro, do outro lado, a tristeza, a decepção do time do Guarani, a tristeza do torcedor rubro-negro. Pois não, Luísio? Só com relação à torcida, a Furicasiana tá por aqui, tá bom? Eu abraço aqui o Jonas, nosso amigo ouvinte sempre aqui da nossa jornada esportiva, e outras torcidas do Icasa também aqui no meio do pessoal do Ceará, né? Já que são aliados, né? E fazem a festa, e até alguns gritos também aqui dos torcedores da equipe Icasa. É verdade, eu vi sim alguns torcedores do Icasa logo na chegada aqui na Arena Romeirão. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa da família caririense. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Trabalhamos também em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Conferindo aqui a hora em Juazeiro do Norte para Novo Rio Veículo. 18 horas e 24 minutos. Bota 10 minutos a menos, 6h24 da noite. Marcou. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense. Conferindo para você em nome de Ares Motos, agora 20 minutos do segundo tempo no placar de Joá da Sorte Cap, 4 para o Ceará, 0 para o Guarani. Bom, daqui a exatos 5 minutos a bola vai rolar no Morumbi, Campeonato Paulista, São Paulo e Ituano. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Bom, alterações no Ceará que o nosso querido Aloysio vai trazer, mas antes o Anderson havia chamado. Pois não, Anderson? Só um detalhe, a placa subiu 16, mas quem tá em campo é o camisa de número 6, Canindé, viu, meu caro Marco Valério? Eita, meu Deus do céu, se o Guarani não consegue acertar nenhuma escalação, imagine outra coisa. Canindé, camisa número 6. Bora nós, Aloysio Vilar. Alterações no time do Ceará, Aloysio. Muito bem, Marco Valério, vamos lá. Foram 2 alterações na equipe do Ceará. Saiu com a camisa 10, o Jean Carlos, que acabou de marcar o 4º gol, para a entrada do 99, Guilherme Castilho. Sai o 10, Jean Carlos, entra o 99, Guilherme Castilho. E também quem saiu foi o camisa 6, Richardson, para a entrada do 8, Arthur Rezende. Repetindo, saiu o camisa de número 6, o Richardson, para a entrada do 8, Arthur Rezende. Foram as últimas alterações do Vozão de Porangabuçu. Uma informação para a Tacom Home Center que o Caribe aprovou. Tá legal, ligado no Timaço da Vale FM, você fica sabendo de tudo. Um abraço pro Tenente J. Arnaldo, também pro Tenente Simplício, acompanhando a transmissão do nosso Timaço da Vale FM. Alô, você no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Obrigado pela companhia. Toda a galera que tá lá, já vou dar uma passadinha para fazer a citação do pessoal que tá participando do chat também. Oferecimento Pizzaria, Hamburgueria Oval, peça sua pizza. A pizza sai gostosa, mas o Val não tá nada satisfeito aí com esse resultado, hein? 988-42-9514. Um abraço pro Alexandre, rapaz, tá lá também ligado no nosso Timaço da Vale FM. Guarani processando a sua 5ª e última alteração. Anderson. Primeiro deixa eu ver a fisionomia do jogador para confirmar, Marco. Quem de fato é o Pedro Henrique. Saiu camisa de número 18, Alain. Entra o 17, Pedro Henrique. Saiu 18, Alain. Entra o 17, Pedro Henrique. Em nome de Atacan, o home center que o Cariri aprovou.
Quinta alteração processada pelo time do Leão do Mercado aqui no nosso timaço da Vale FM. Vamos em frente, 24 minutos do segundo tempo. Placar de 4-0 vence o time do Ceará. A bola vem tocada agora com o jogador Guilherme Castilho. Toca a bola mais atrás agora, deixa a bola dominada. Recebeu ali um dos volantes do time do Ceará, que é o Kaique. Lança a bola pelo meio. A bola vem trabalhada agora com o Arthur. Faz o toque. Do outro lado, movimenta a jogada pelo time alvinegro de Porangabuçu. Tá fácil em ritmo de treino. Ceará vai goleando o time do Guarani. Tentou formiga ali agora. Vem tirando a zaga do time rubro-negro. Vem com o Heron tentando tirar a bola do campo de defesa. O árbitro paralisa, marca falta agora do ataque do time do Ceará Sporting Clube. Demontier Tenório. A gente sabe que o Guarani tem suas deficiências técnicas, suas dificuldades. Aí você olha para o Ceará 4-0, jogando até em ritmo de treino. Não há muito o que fazer, não é, Demontier? Olha, e você tem toda a razão. Existe uma diferença abismal entre o que foram os 15 minutos finais do primeiro tempo e os 15 minutos iniciais deste segundo tempo. Foi aí onde o Ceará acabou a festa do Guarani. Quer dizer, pôs um pano morno em toda aquela situação criada pelo Guarani na reta final do primeiro tempo. E isso é uma ducha fria. Eu não vejo, desde aquele momento da marcação, por exemplo, do quarto gol, o time do Guarani conseguir esboçar nenhuma reação. Ele mal consegue passar do meio campo. E nisso, o Ceará parece que já joga aí esse restante final do segundo tempo, já preocupado com o seu próximo jogo. Tanto que faz aí uma série de alterações, exatamente no sentido de garantir e sem muito esforço essa vitória por 4-0. E agora tem escanteio para o time do Guarani. Pedro Henrique para a cobrança. Autorizado pelo árbitro do jogo. Levantou para a boca do gol. Bola do tumulto. Toque de cabeça tranquilo. Richard para fazer a defesa, hein, Anderson? Foi o próprio Kaique. Lá vai o Ceará, Marco. Vem o time do Ceará, vai pintar o quinto gol, dominou, bateu Diego para salvar o time do Guarani. Goleiro do Guarani salva ali na defesa, atacante sozinho, tinha marcação do zagueiro à distância, bateu, goleirão do Guarani evitou o quinto gol, hein, Aloysio Vilar? Contra-ataque rápido da equipe do Ceará, o Janderson deu a bola para o Vitor Gabriel, frente a frente com o Diego que fez defesa, a bola foi para fora, é manual para a equipe do Ceará que vence o Vozão, aliás, que vence o Leão pelo placar de 4-0. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado você pela companhia também no radios.net. Pessoal que está ouvindo pela internet, obrigado pela audiência. Todo mundo ligado na Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, tem programa Vale Esportes. O programa que é referência no rádio esportivo da gente. Bola tocada na entrada ali da peça ofensiva. Tentou o Thiago, o árbitro deu falta. E a galera do Guarani ficou na bronca, Anderson. Pra mim não foi nada, viu? Contato normal de jogo, mas o árbitro acabou marcando falta a favor do Ceará. Placar do jogo, 4 pro Vozão, 0 pro Leão, na informação de Dourado Joias. 27 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro. Grage Veículos Multimarca, seu carro seminovo das melhores marcas e a melhor procedência, você já sabe, é na Grage Veículos. Também conosco Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo melhor preço na Praça do Pio 12. Olha o Ceará, outra vez a bola tocada com o Migro pela direita, cruzou para a boca do gol, afasta a defesa rubro-negra parcialmente, volta outra vez em favor do time do Vozão, bola dominada, cruzamento, levantou na grande área, tentava ali o atacante do time do Ceará, buscava o quinto gol, Vitor Gabriel, cortou a zaga, escanteio, mas quando essa bola vem cruzada na área do time do Guarani, é um verdadeiro pandemônio, viu, Aloysio Vilar? É verdade, dessa vez, Marco, no último lance, o Heron que colocou a bola para fora, escanteio na cobrança, Valvina.
Camisa de número 29, Vina. Autorizado, cruzou, fechado. Tirou ali o zagueiro do time do Guarani, até no susto, viu? Eu acho que a bola mais bateu nele do que ele conseguiu cabecear. A bola sai, lateral aqui pela direita, tem pressa para a cobrança. O time do Ceará, que é a marcação do quinto gol. A bola fica dominada agora com Arthur. Lança a bola pelo meio. Mais atrás, deixa a bola dominada com o volante Kaique, que não tem pressa. Tocando bola para Luiz Otávio. Aqui, timaço da Vale FM. Oferecimento Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente pintura e trabalho de funilaria, também é Alain Martelinho de Ouro. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho no Colégio Compasso. Também conosco, Alfa Vidros Vidraçaria. Esta é mais uma transmissão do timaço da Vale FM. Bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola o time do Guarani, lançamento para ninguém. Rapaz, eu vou te contar, tem cada jogador nesse Guarani que, pelo amor de Deus, é aquela coisa, o campeonato tá só começando, o time tá buscando entrosamento, enfrentando um grande adversário, mas se a primeira impressão é a que fica, o negócio tá feio, viu? A bola tocada pela ponta esquerda, trabalha ali o Formiga, pelo time do Ceará, vem com bola dominada, lança pelo meio, deixa a bola trabalhada com Guilherme Castilho, abriu jogada, volta a bola pelo meio com Janderson, lança na frente agora, vira da ponta direita, entrega pro Thiago, dominou o zagueirão que virou atacante, lançamento pro Igor, tenta chamar espaço pro cruzamento, cruzou na boca do gol, dominou, vai pintar o quinto, bateu, levantou na grande área outra vez, afasta a zaga do time do Guarani de qualquer maneira, tira o perigo parcialmente, a bola vai sobrando, parece um jogo, parece um treino de ataque contra defesa. Time do Guarani todo na defesa, o time do Ceará todo no ataque. A bola com Vina, domina, tenta a jogada pelo meio, corta a defesa parcialmente, a bola vai sobrando outra vez com Guilherme Castilho. Movimenta a jogada pelo time alvinegro de Porangabuçu. O Vitor Gabriel pede, bola na grande área, lançamento feito na canhota pro Janderson. Dominou, partiu, driblão, adiantou demais. Aí só tiro de meta. Só tiro de meta pro Leão do Mercado. Aloysio Vilar. O Eron até chegou por ali, mas a bola já estava saindo, Marco. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani de Juazeiro, que perde por 4-0 pro Vozão. Numa informação para a churrascaria Mão de Vaca. Atenção, torcedor, confira a hora. Aqui no Timaço da Vale para Novo Rio Veículo. 18 horas e 36 minutos aqui na Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, anunciando para amanhã cedinho, Jornal Nova Manhã, a partir das 6 da manhã aqui na Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense de Futebol. Arena Romeirão, 31 minutos do primeiro tempo, primeira rodada. Aliás, 31 minutos do segundo tempo. Se fosse primeiro, meu Deus do céu. Segundo tempo, 31 da segunda etapa. No placar de João da Sorte, Ceará 4, Guarani 0. Bom, jogos encerrados pelo Carioca, o Botafogo perdeu para o Audax 1-0. Pelo Paulista, o Bragantino venceu o Corinthians também pelo placar de 1-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço na Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento de Sofume Service. Olha o Ceará chegando, cruzamento. Goleirão Diego por baixo. Pra catar firme, não houve sobra. Já toca a bola para da Silva. O time do Guarani tenta o contra-golpe. Pede bola o Thiago, tá sozinho. Ele prende, cadencia, toca a bola mais atrás agora com o jogador camisa de número 2, que é o Eron. Dominando bola pelo time do Guarani. Lança pelo meio, a bola fica trabalhada com Israel, vira o jogo, lança aqui pro Vaqueiro. Essa não valeu boi, Demontier Tenório. Tá feia a coisa. E você esticar demais a baladeira desse jeito, num jogo nessas condições, você não pode imaginar um resultado melhor. Quer dizer, de um lado para outro do campo, quando ele poderia até arriscar algo ali mais próximo, né? Jogar de uma maneira mais comedida, mais simples, mas ele tentou dar uma esticada no passe ali e acabou devolvendo a bola para o Ceará, que não tem muita dificuldade até para recuperar essa bola. Não tem dificuldade para recuperar a bola. E o Guarani, quando tem a posse de bola, ainda dá graciosamente, como a gente viu agora. Ou seja,
Passa a impressão de que o Guarani jogou a lona, viu, Marco? Tudo isso para você no Timaço na Vale FM, oferecimento da Jau Presentes. Pensou presentes? Pensou Jau Presentes. Artigos para o celular, brinquedos, decoração, tudo isso você encontra na Jau Presentes. Conosco também Gênesis Solar. É a solução para você acabar com essas contas absurdas de energia. Liga para Gênesis Solar, fala com o Luciano, 981-23-79-56. Guarani que faz hoje aqui seu segundo jogo na Arena Romeirão. Ano passado, perdeu para o Itapipoca na segunda divisão do Campeonato Cearense. Mesmo assim, foi campeão do torneio, é o campeão da segundona do ano passado, só que hoje vem sofrendo essa goleada aqui pro time do Ceará pelo placar de 4-0. Já vou dar uma passadinha pro pessoal que está acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Muito obrigado a todos pela audiência. Aqui, jogo parado, tem um atleta do Guarani caído, Anderson Luiz. O que é que aconteceu com esse rapaz? É uma entrada mais dura lá pela ponta direita, o camisa de número 2, o Heron, tá caído, mas já tá tudo ok com o lateral do rubro-negro juazeirense. Falta já cobrada pro Guarani. Placar 4-0 pro Vozão, na informação de Madeireira, Beira-Rio. É a batida de longe ali do atleta do Guarani, o Richard tranquilo para fazer defesa. Você tá ligado no nosso canal do YouTube. Alô, Reginaldo Ferreira, aquele abraço. Também Aguiar Júnior, Cícero Monga, o Felipe, Francisco José, José Arnaldo, José Elias de Oliveira, Alan Samir, grande amigo, Danilo. Tá criticando demais aqui o Guarani, diz que tem que melhorar muito. Eduardo Cardoso, José Arnaldo também, um grande abraço. Vem o time do Ceará, trabalha ali perigosamente o centroavante, camisa 63, chegou tirando a zaga. O Vitor Gabriel tá doido pra fazer mais um, né, Aloysio? Doido pra fazer mais um e agora mais um escanteio para a equipe do Ceará. O vaqueiro ali tá louco da vida, viu? Reclamando, dizendo que não foi escanteio, mas o juizão entendeu assim, vai Vina mais uma vez para a cobrança, Marco. É, o César Andrade, no nosso canal no YouTube, está preocupado. Diz, assim o Guarani será um saco de pancadas no campeonato. Levantamento feito pela boca do gol ali, pelo alto levantamento, cruzamento, chegou tirando ali a zaga, a bola vai sobrando do outro lado. Vem ali o Janderson, domina. Gostei desse Janderson, hein? Habilidoso, rápido, vem tentando a jogada, tomou a frente ali a zaga do time do Guarani, a bola sai, só tiro de meta agora. Para finalizar aqui o pessoal do YouTube, o Domingos Sávio, o Luciano Salgado diz, time horrível esse do Guarani, precisa melhorar muito se quiser permanecer na elite do futebol cearense. Um abraço também para o Carlos Eduardo, todo mundo participando no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Duval. Ô JF, você que está trabalhando pouco hoje, aqui há impedimento já do, não vale nada, está impedido o jogador do Ceará. Para pedir uma pizza do Val. Diga aí, J Food. Bom, é só entrar em contato. Você pode mandar mensagem. Manda agora mensagem para chegar rapidinho para você. 988429514. É o WhatsApp da Pizzaria e Hamburgueria Val. 988429514. Muitas mensagens aqui também, Marco, de torcedores insatisfeitos com esse resultado e preocupados com o desempenho do Guarani no decorrer da competição. É, não tá fácil não a vida do rubro-negro juazeirense. Reta final de partida aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Ceará estreando com vitória, 37 minutos do segundo tempo, 37 da segunda etapa. Ainda tem uns 10 minutos no mínimo ainda de jogo. Vem o time do Guarani com bola tocada pela direita, vem para o campo de ataque, tentou a jogada, Israel domina, movimenta, toca a bola pela ponta direita para Heron, tenta o cruzamento, levantou, toque de cabeça. A bola foi pra fora. Só tiro de meta, Anderson. Foi o Pedro Henrique, viu, que foi disputar com os grandalhões do Ceará, acabou ganhando, só que sem direção. A bola foi pra linha de fundo, o placar segue 4-0 pro Vozão, na informação de Baleia Burgas.
Conosco também Joá da Sorte Cap. Toda semana um festival de prêmios para você. No próximo domingo, 2 motos mais R$10.000 no prêmio principal. É daqui, é do Cariri, é Joá da Sorte Cap. Diga aí, JF, gol aonde? Bom, é gol do Flamengo, o Gabriel Barbosa, que quer ser chamado de Gabi. O Flamengo fez 2-0, logo em seguida a Portuguesa diminuiu, tá? 2-1, tá acabando o primeiro tempo. Começou agora São Paulo e Ituano. Abraço pro nosso amigo Tico da Buchada, Carla e o Divan, escutando a gente. Grande abraço. Aqui o time do Ceará vem tocando bola pelo meio, a bola vem dominada, camisa de número 8, Arthur, domina com tranquilidade. Guarani totalmente dominado aqui contra o time do Ceará, que vence pelo placar de 4-0. A bola vem tocada mais atrás, agora quem domina, jogador camisa de número 99, Guilherme, vem com bola dominada, bateu de longe, agora o Arthur, a bola sobra, vem pelo meio, ficando com Kaique, de Kaique pro Arthur. E aí os que entraram no time do Ceará, os que eram reservas, claro que estão querendo mostrar serviço para impressionar o novo treinador, que é paraguaio. Aqui a falta marcada, falta para o time do Ceará, uma falta frontal. Goleirão Diego vai ter trabalho agora, hein, Alubício? Vai ter trabalho, assim como tá tendo desde o primeiro tempo, né? Não teve ainda sossego, goleiro da equipe do Guarani. Mais um lance de bola parada. Quem deve cobrar é o Vina, né? Já que o Jean Carlos deixou o campo já nesse segundo tempo, Marco. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando que amanhã tem estreia do Barbalha. Boa sorte pro Barbalha. Vai pegar outra pedreira, o time do Ferroviário, que vem embalado aí, classificado para a Copa do Nordeste, Demonti. Na verdade, esse técnico do Ceará é de fora do Brasil, mas com um passeio bem produtivo na Série B do futebol brasileiro. Já passou por algumas equipes, por isso que alguns atletas até que foram indicados para o time do Ceará, teve todo o aval do técnico do Alvinegro. Então, naturalmente que isso facilita a concepção do técnico no momento de formar a equipe, né? Alguns vieram por indicação do que a gente, do conselho diretor lá, do time do Ceará, mas todo mundo com o aval do técnico, o que para ele não deixa de ser bom, porque tem o aval da diretoria do Ceará. Aqui é falta cobrada pelo time do Ceará, batida ali na barreira do time do Guarani, tenta a penetração na grande área, vem ali tirando o zagueiro do time do Guarani, todo atrapalhado, a bola sai, e veio pro Ceará lá do outro lado, vem Alubísio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Só tiro de meta, mas o Ceará chegou perigosamente mais uma vez. Eita, que aquele volante do Fluminense. Marcou! É isso que dá o JF gostar tanto do Fluminense, viu? Fala, João Filho! Abraço, meu amigo Alcerlan. Conhece Alcerlan, Marco Valério? Gente da melhor qualidade, viu? Tá aí na Arena Romeirão, tá escutando a gente ao lado do Biel, da G-Couro, do Victor Play. Um abraço, meu amigo Alcerlan. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Juraci da Jal Presentes está bem preocupado com esse Guarani que ele torce muito, viu, Marco? JF, tem pênalti, JF. Ixi. Tem pênalti. Quem na cobrança, Lubísio? Kaique Gonçalves. Partiu para a cobrança, então, jogador do time do Ceará, tá lá dentro! Gol do Ceará, Guilherme Castilho! Na cobrança de pênalti a favor do time do Ceará no finalzinho da partida. 1, 2, 3, 4, 5. 42 minutos do segundo tempo. Agora 5 para o Ceará, 0 para o Guarani, hein, Alubísio Vilar?
Só corrigindo aí, o Guilherme Castilho realmente que estava na cobrança e o gol foi dele, o quinto do Vozão. Mais uma vez o Diego pula no lugar errado, né? Mais uma vez foi no seu canto esquerdo, agora o Ceará tem 5, o Guarani não tem nada. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Cruzamento feito para a boca do gol, chega tirando a zaga, bota a bola pela linha de fundo, escanteio. Sabe aquela vinheta? Acaba, tem que acabar logo, porque do jeito que tá, viu, Aloysio? Do jeito que tá, vem mais, viu, Marco Valério? E agora mais um escanteio na cobrança, o camisa de número 8, Arthur Rezende, pro Vozão de Porangabuçu. Informação para a churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Cruzamento na grande área, tirou a zaga do time do Guarani parcialmente, pois não, Demontia Tenório. Em toda a história de 100 jogos oficiais entre Guarani e Ceará, só tivemos 2 vezes 6-0. Foram as 2 maiores goleadas em toda a história, 6-0 em 2 oportunidades. Infelizmente o Guarani se aproxima disso, viu? Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Agora para você, conferindo 44 minutos, finalzão do Timaço marcando aqui na Arena Romeirão. Lembrando que amanhã, a partir das 6 da manhã, tem Jornal Nova Manhã na Vale FM. 12 horas tem o tradicional Jornal Meio-Dia, às 18h05. Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Bola pelo alto, tenta a marcação do 6º gol. O time do Ceará aperta ali, lá do outro lado, William Formiga. A bola acaba saindo, tem jogador caído. O árbitro está marcando a favor do time alvinegro de Porangabuçu. 5-0, vai perdendo o time do Guarani na sua estreia diante do Ceará aqui na Arena Romeirão. Uma informação para Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Em nome também de Otema Moarama, em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar. E Grage Veículos Multimarcas. O seu carro seminovo com qualidade está na Grage Veículos. Tá 5-0. Lembrando que daqui a pouco tem mais um jogo, João Filho, pelo Campeonato Cearense, mais 2 estreantes. Bom, 19h30, lá no João Ronaldo, em Pacajus, o Atlético Cearense enfrenta a equipe do Pacajus. Aqui a Guarani praticamente já deixou as dependências da Arena Romeirão. Parabéns ao torcedor do Guarani, que veio em grande número. É uma pena que realmente o time seja muito fraco e que não tenha conseguido de maneira alguma fazer frente ao time do Ceará nesta partida. Parece que é mais grave ali com o atleta do Guarani, vai ser atendido do lado de fora do gramado. Ali tem uma falta perigosa contra o time do Guarani. Tudo isso para você ligado no Timaço na Vale FM, 46 minutos do segundo tempo, 46 da segunda etapa. Tomara que termine logo esse jogo, viu? Para não sair mais gols, para não sair mais um, porque já sofreu demais o torcedor do Guarani até agora. 5-0 contra. Levantamento feito para a boca do gol, bola da grande área, cortou parcialmente a zaga do time do Guarani, tenta tirar de qualquer maneira, complementa ali o jogador que é o Israel, brigou por ela, bola tocada, insistiu, tentando ali o Pedro Henrique também pelo setor canhoto, marcação da zaga do time do Ceará, bota a bola para a linha lateral. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento Glamodas, o novo sucesso da cidade do Crato. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio e Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Bola tocada pela ponta direita, tentou uma jogada, o time do Ceará fez falta ali, o atleta do time alvinegro, falta no campo de defesa para o time do Guarani, que não tem pressa para a cobrança. Vai terminar, Guarani fez mais uma alteração, foi isso, Anderson Luiz? Sim, Marco Valério, saiu camisa de número 11, Arthur, entrou camisa 16, Biel. Você sabe quem é o Biel? É o filho do nosso querido Chico Geleia, fazendo sua estreia hoje no time profissional. Tá certo, o Biel, que tinha sido anunciado naquele momento,
mas que na realidade não tinha entrado. Agora sim, Biel, boa sorte para ele. Agora o Guarani vai ter que arrumar muita coisa para se manter na primeira divisão do Campeonato Cearense de Futebol, né? 5-0, em que pese o adversário, que é forte, indiscutivelmente, né? Perder para o Ceará não é nenhum demérito, agora tomar de 5 não é um negócio bom para ninguém, realmente. Aqui tem falta para o time do Guarani, no setor de meia direita. Um dos últimos instantes, não, terminou. Fim de papo. Torcedor do Ceará comemora. Torcedor do Guarani sai cabisbaixo. 48 do segundo tempo. 5 para o time do Ceará, 0 para a equipe do Guarani, aqui na Arena Romeirão. Jogadores ali se cumprimentam. Torcedor do Guarani já vai deixando as dependências aqui da Arena Romeirão. Torcedor do Ceará vive ali aquele momento de comemoração após esta vitória pelo placar de 5-0. E vai ter que melhorar muito o Guarani, Anderson. Já para o próximo jogo, Guarani que sai para uma sequência de 3 jogos longe de Juazeiro do Norte, Anderson. E o próximo jogo não é nada fácil. Pega o time do Iguatu lá no Morenão no próximo dia 21, no próximo sábado. A gente aguarda daqui a pouquinho fazer as entrevistas com os atletas do Guarani. A gente tem uma recomendação para somente depois o pessoal da TV fizer as reportagens, a gente pode também conversar com os atletas, viu, Marcos? Tá legal, vamos tentar então esse contato daqui a pouco, dentro das possibilidades, obviamente, fim de jogo. Então, meu querido João Filho, confirmando. E esse jogo do Guarani aqui já finalizado, daqui a pouco tem mais um. E amanhã tem a estreia do Barbária diante do Ferroviário, é isso? É isso, o campeonato começou ontem com Fortaleza 2, Iguatu 0. O Maracanã venceu o Caucaia 1-0, terminou agora Ceará 5-0 do Guarani de Juazeiro, 19h30 Atlético Cearense e Pacajus, e amanhã fechando a rodada, Ferroviário e Barbalha, 8 da noite no Presidente Vargas. Pois não, chamou aí, informa, vamos lá. Vou conversar com o Arthur, que começou como lateral direito, no time do lateral esquerdo no time do Guarani. Arthur, infelizmente, foi longe de ser aquela estreia que vocês imaginavam no Campeonato Cearense, né? Infelizmente, nossa equipe sofreu algumas baixas, alguns jogadores não puderam ser regularizados a tempo, e aquele esquema que a gente vem treinando no decorrer da pré-temporada, a gente não pôde vir a campo com todos os jogadores que vinha treinando, e acabou que a gente não teve o resultado esperado na tarde de hoje. Aí, as palavras do Arthur, falando aqui por baixo sobre justamente esse primeiro jogo do Guarani na primeira divisão do Campeonato Cearense. Conversar com o Canindé, rapidinho aqui, Canindé, infelizmente foi longe. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Bom, terminou o jogo na... Voltar aqui da Arena Romeirão. Oi. Aí as palavras do Canindé. Agora vai, viu? Lateral do time. Tá com o Vina que tá saindo por aqui, o Vina? Nesse jogo, o Adam, o Guarani foi bem Pô, a gente tá com E se hoje eu tô aqui é por isso, falar pelo respeito, pelo carinho. Repórteres. O técnico impede o nosso trabalho lá no gramado da Foi muito Romeirão. difícil Vamos lá, 2022. vamos tentar. E começar 2023 vencendo é importante, né? Que seja um ano vitorioso, um ano onde o Ceará possa voltar. Sabe disso que... Tá aí, as palavras do Adam, meio campista do time do Guarani. Mas vai ser difícil. Isso também. Goleiro Diego, experiente. Isso é difícil. Lógico, o Cearense... longe do que você imaginava tomar 5 gols do Ceará, né, Diego? Era óbvio que nós não ia propor jogo contra o Ceará aqui dentro. A gente ia tentar segurar o máximo possível, achar uma bola ou outra. E se fosse para perder, não perder dessa forma. Porque, independente que os caras estão voltando agora, mas é outro nível técnico, uma arena que os caras estão acostumados a jogar, não aqui, mas em outros gramados iguais. E a gente ia ser, infelizmente, atropelado. Só que a gente tinha que ter segurado
Isso não aconteceu. A gente fez o primeiro tempo muito bom mesmo. E aí o segundo tempo deu essa tragédia de tomar 4 gols. Ridículo. Bom, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. O jogo terminou já e o time do Ceará venceu o Guarani de Juazeiro pelo placar de 5-0. Ou a Luiz Vilar, mais alguém do time do Ceará por aí, meu querido Vilar? JF, a gente estava aqui ouvindo o Vina, né? Mas acabou que não saiu muito bem, né? A entrevista que o Vina concedeu aqui a nossa reportagem. O que deu pra ele falar a gente tentou ouvir também o Thiago Panhussá. O que deu para ele falar é questão de... O que deu para o Vina falar, que a gente conseguiu entender, que ele está no Ceará, tem contrato, surgiu a possibilidade dele sair, mas que vai permanecer no clube, pelo menos foi o que deu a entender, em poucas palavras, que ele concedeu aí a você, né, meu querido Aloysio? É isso, JF. O Janderson é o último atleta que está no gramado da equipe do Ceará, que está recebendo ali uma espécie de troféu de craque do jogo, melhor da partida, né? Algo nesse sentido da transmissora, né? Da plataforma de streaming que está fazendo a transmissão desse jogo aqui da Arena Romeirão. A gente vai tentar aqui, tá bom? Ouvir o Janderson, que é o último atleta do Vozão a sair do gramado da Arena Romeirão. Bom, o Aloysio vai tentar escutar o Janderson, jogador do time do Ceará, final de jogo na Arena Romeirão. Pois é, o campeonato começou de uma maneira terrível para o Guarani de Juazeiro, perdeu pelo placar de 5-0. Já tem condições por aí, Vilar? Ele está atendendo ainda, JF, o pessoal da televisão. A prioridade é essa, né? Por conta dos direitos, né? A TV Cidade, enfim, a plataforma de streaming responsável. Sequência. Bom, enquanto o Janderson atende aí o pessoal que se acha no direito de fazer e acontecer, a gente segue por aqui no timaço da Vale FM. Anderson Luiz, daqui a pouco o Anderson, vamos dar uma prioridade aí para Aloysio, para tentar escutar o Janderson, o último jogador do time do Ceará. Daqui a pouco o Marco Valério reassume o comando da nossa grande jornada esportiva. Já terminou o Janderson, meu querido Vilar? Bom, até o Aloysio Vilar subiu também. Em Juazeiro são 7 horas. Começar a temporada com uma goleada como essa, né? Boa noite. Vamos lá. Tô muito feliz, né, cara, de ter estreado com essa camisa e começar com o pé direito, com a goleada, com a vitória, podendo ajudar a minha equipe também. Agora sabemos que tem muita coisa para ajustar ainda, trabalhar no decorrer aí da semana e chegar mais forte no próximo jogo. Esse troféu aí, Janderson? Muito grato, né, por esse troféu. Isso aqui é gratidão, isso aqui é fruto do meu trabalho. Agradeço a Deus e todo companheiro, comissão pela confiança no meu trabalho. Valeu, tá aí o camisa 77 da equipe do Ceará, JF, o Janderson, realmente fez o dele, mas deu assistências, enfim, foi um grande nome dessa partida. 5-0 para o time do Ceará foi o placar do jogo. O Janderson participou ativamente dos gols aí marcados pelo Alvinegro lá da capital cearense. Anderson Luiz, mais alguém do time do Guarani por aí? Bom, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, 99,9. Marco Valério, meu querido Demontier Tenório. Marco Valério, meu querido Demontier Tenório, volto com vocês. Acabou o jogo, começo de campeonato terrível para o representante do Cariri. Esse ex-volante do Fluminense vai acabar com todo mundo. Mas valeu, JF. Já você volta para fechar nossa transmissão. Agradecer aos nossos repórteres também aí pelas informações, mesmo com as dificuldades técnicas. E a gente agora traz o Demontier Tenório para sua análise final. Sabíamos, Demontier, que seria muito difícil, porque se comparar hoje qualquer clube do interior com o Ceará ou com o Fortaleza, é algo assim bem difícil de você querer manter no mesmo nível, realmente não dá. Há uma disparidade técnica, financeira, estrutural, abissal entre os dois gigantes do futebol cearense e os demais do interior. Mas 5-0 e jogando futebol pífio como esse, realmente é duro de aguentar para o torcedor do Guarani, hein, Demontier? Eu dizia aqui no início dos nossos trabalhos sobre essa diferenciação de qualidade. Claro que você não pode estar escolhendo de maneira alguma adversários.
veio aqui para o Romeirão, Ceará. O time do Guarani, ele começou mal o jogo, deu muitos espaços ao time do Ceará, que jogou ali pelo menos 15 minutos iniciais e se aquietou dentro de campo. O Guarani foi de uma melhora impressionante na reta final do primeiro tempo, fez com que o seu torcedor ele criasse uma expectativa positiva para a etapa complementar, mas infelizmente isso não aconteceu. O time do Ceará voltou na condição de um verdadeiro trator, esmagando o Guarani dentro de campo. Foi isso que a gente viu. Basta você ver, por exemplo, de que depois de 1-0 no primeiro tempo e o Guarani terminando melhor essa etapa inicial, o Ceará voltou para o segundo tempo e fez 4 gols, né, completando aí uma vitória fácil, diferentemente do que a gente poderia imaginar para uma etapa complementar, depois da sobrevida do Guarani no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi fácil, sabe, Marco? Você vê, um gol aos 3, 3-0 aos 11, 4-0 aos 16, 5-0 aos 39, já quando o time do Ceará, inclusive, tinha processado aí já todas as alterações possíveis e adotava um comportamento de match treino dentro de campo, porque o Ceará não sofreu em momento algum, a não ser ali na reta final do primeiro tempo, quando o Guarani chegou em algumas oportunidades com o chute do Alain, o Thiago que mandou para fora e o Heron que acertou o travessão. Somente aí, porque fora disso, o time do Ceará ele se sentiu muito à vontade nesse seu retorno esta tarde aqui a essa nova Arena Romeirão. O Aloysio conversava com o Janderson, para mim, foi o jogador mais aceso desse time do Ceará. O cara cavou o pênalti, ele obrigou o Diego a fazer uma grande defesa ali aos 12 minutos, que poderia ter metido logo 2-0 no comecinho do segundo tempo. Ele deu passe para gols, é um cara que se projeta bem pelo lado direito, não é diferente pelo lado esquerdo, então é aquele cara ciscador, é um homem de velocidade, um cara bom driblador que pode até fazer com que o Ceará esqueça o Mendonça, né? O Vina não produziu o suficiente, se você traçar um comparativo com o bom salário dele, né? O Jean Carlos, enquanto teve gás, ele foi um homem de produtividade, de organização desse time do Ceará. Esse viril Richardson, a gente já o conhece muito bem, apesar da virilidade, mas ele é de muita eficiência no sentido da contenção, de evitar as surpresas, de roubar a bola, de fazer a distribuição dessa, mas não encontrou dificuldade de maneira alguma. Foram pouquíssimas as oportunidades em que o Richard acabou sendo empregado. Eu consideraria, Marco, um verdadeiro apagão no segundo tempo do Guarani em relação àquilo que a gente viu na reta final. E o Ceará, naquela, quando queria fazer mais um, ele ia para frente, envolvia o Guarani e com muita facilidade chegava na cara do gol, no que pese 2 deles terem sido em bolas paradas, em cobranças de pênalti. São realidades bem diferentes, são objetivos traçados de maneiras também diferentes. Como eu disse no início, o Ceará quer impedir o pentacampeonato do Fortaleza e o Guarani quer se manter na primeira divisão do futebol cearense. Mas para que isso aconteça, tem muito que melhorar. E já a partir do próximo sábado, esperamos nós contra o Iguatu. Que eu acho, viu, Marco, que apesar daquele ritmo de treino do Fortaleza, muito claramente posto dentro de campo contra o Iguatu, venceu
por 2-0, um gol do Pikachu, uma assistência do Pikachu, fez as alterações, enfim, o time se aquietou dentro de campo, mas me agradou esse time do Iguatu. Teve momentos de muita determinação e o Fortaleza só foi encontrar o segundo gol na reta final. Ou seja, pelo que está posto aí nesse time do Iguatu e pelo que a gente viu do time do Guarani, e o Iguatu sempre se encontra muito bem dentro de seus estádios, é algo muito preocupante. Como bem disse aqui o querido colega Marco Valério, o Guarani tem que melhorar, mas melhorar muito para permanecer na primeira divisão do futebol cearense no ano que marca exatamente 50 anos das estreias de Casa e Guarani na divisão de elite do futebol cearense. Mas nada de se estranhar. Assim, é preocupante o desempenho do Guarani, o que a gente viu hoje à tarde. Mas a gente reconhece e já citamos aqui em várias oportunidades. Existe uma diferença de qualidade realmente muito grande. E a história está aí para contar isso também, Marco. Em 101 jogos pela primeira divisão do futebol cearense entre Guarani e Ceará, o Guarani só venceu 9 vezes. O Ceará, com essa, chega a 74, fora 18 empates. Você tem ideia, Marco? 282 gols marcados entre Ceará e Guarani. O Ceará marcou 227 e em toda a história o Guarani só fez 55 gols. Vamos esperar que as coisas mudem de figura, Marco. Um abraço, boa noite. Valeu, Demontier Tenório, comentando aqui no Futebol Show do nosso timaço da Vale FM, que vai chegando ao seu final. Cobertura desta primeira rodada do Campeonato Cearense 2023. A derrota aqui do Guarani por goleada 5-0 para o Ceará. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesta cobertura, através do tradicional rádio também, através da internet, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Novas informações amanhã, no decorrer da programação da Rádio Vale FM, nos nossos programas jornalísticos e também no programa Vale Esportes, mas eu concordo plenamente com o comentário do Demontier Tenório. O Guarani precisa melhorar muito e continuo com